Mas eu falava pro meu pai, não, eu quero ser setorista, eu quero trabalhar, né, quero trabalhar na Inglaterra, cobrindo futebol e tal. E foi isso, né? A gente tá conversa natural de... Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Hoje um papo vai ser muito bacana aqui. A pessoa mais jovem que já veio aqui, mas antes de apresentar ele aqui, filho de um outro convidado que já passou por aqui, mas antes de apresentar ele, quero pedir para você, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, dá essa força pra gente. Você pode comentar lá também, participar do nosso programa, sugerir pautas e ajudar a gente a crescer ainda mais. Eu tenho aqui na minha frente Davi Navarro. Seja bem-vindo, meu amigo. Murilo, beleza? Alguém consegue identificar alguma semelhança com o pai? Acho que não, né? Porque ele tá com bastante cabelo, né? É difícil. Mas talvez a voz, né? Acho que já herdou ali uma voz que é a minha voz que foi a minha voz tá parecendo de adolescente e a dele que tá. Cara, seja bem-vindo, obrigado por abrir um espaço na sua agenda. Muito jovem, já fazendo um trabalho muito bacana numa rádio. Eu confesso que nessa idade eu acho que talvez eu não iria abraçar uma empreitada dessa, né, que é apresentar, e com a responsa de estar do lado do pai ainda. Mas antes, né, eu gosto sempre de puxar um pouquinho antes. A gente tem que humanizar essa história, até porque se eu falar da parte que você apresenta, a gente já está no final dela, né? O que fazia Navarrinho, né? O que fazia Davi Navarro antes de se interessar por esse lado? O que você fazia? O que você gostava de fazer? Então, primeiramente é um prazer estar aqui com você, Murilo. Valeu. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o podcast agora. Cara, antes, é porque eu comecei muito novo, né? Comecei com... Não que eu seja velho agora, né? Mas eu comecei com 14 anos, então não tinha muito antes disso. Mas eu jogava bola, né? Eu gostava de jogar bola. Você gosta de tocar guitarra também? Também, mas aí veio um pouco depois. Veio já enquanto eu tava na rádio, enquanto eu tava trabalhando. Mas antes de entrar na rádio mesmo, eu jogava bola. Eu sempre gostei muito de futebol. Meu pai era narrador, né? Então sempre teve uma conexão muito grande com futebol, com Palmeiras. Palmeirense, com certeza, né, cara? Certo. Cuidado, tem um corintiano aqui, mano. Todo mundo tem defeito, né, cara? A gente costuma dizer que todo mundo tem um defeitinho. Mas palmeirense, com certeza, sempre tive essa conexão muito forte com o Palmeiras, com o futebol. Sempre gostei de jogar, né? Então, mas era com o intuito só de diversão ou já chegou a pensar em... Então, quando criança eu sempre joguei por diversão e, tipo, jogava o dia inteiro. Sempre que podia jogar bola, eu jogava, fazia as coisas da escola e ia pra quadra jogar bola com os meus amigos. A gente cresceu jogando bola. Mas chegou um momento ali, quando começou a esfriar um pouco a pandemia, aquela primeira esfriada no final de 2020 ali, que eu entrei na escolinha da Juventus Academy, inclusive se o professor Alex estiver assistindo, ali no Monte um abraço Líbano, pra ele. Né? Isso, ali no Monte Líbano. Aí eu comecei a jogar ali, um amigo meu já jogava ali há algum tempo, e aí começou a ficar um pouquinho mais sério, comecei a pensar em jogar mesmo, e fui treinando, e aí cheguei a subir pro time do Sub-16 com meu amigo ali, que era um pouco mais sério já, né, que aí já era onde o professor tentava formar a galera pro futebol, mas não deu muito certo. Já teve jogo que foi olheiro lá. Eu era zagueiro na época, né? Aí fui o olheiro do Fluminense, eu lembro. O cara falou, pô, tô jogando bem, quem sabe tem uma chance, né? Aí no dia faltou o lateral, eu tive que jogar na lateral esquerda. Eu sou destro. Aí sacrificou, né? Aí ficou difícil, aí não deu pra ir bem. Mas enfim, aí quando foi ficando sério, eu falei... não sei se é isso aqui, não sei se o negócio é puxado, mim. Né? É puxado. Eu tentei ser profissional e é difícil. Hoje eu tenho uma relação com o futebol um pouquinho distante, porque eu vejo às vezes a torcida apontar para um jogador, você é burro, como que você... Mas eu vivi um pouquinho, cheguei a me profissionalizar, e é a vida de profissional mesmo. Você ficou muito tempo tentando? Fiquei uns 3 anos tentando. E aí você
99,9% das pessoas que estão ali julgando um jogador não tem a disposição de fazer o que ele faz todos os dias. O pessoal, é porque o brasileiro vê muito futebol como diversão, né? Como entretenimento e tudo mais. Não sabe o que é você trabalhar disso, né? Então você acordar de manhã, ir para um campo, aí você almoça e volta à tarde para o campo e fazer tudo isso todo dia durante um ano. Eu fiz isso daí, e ali foi colocada a prova. E é geralmente a partir dos 16 anos que você quer ou vai ou racha, entendeu? É que a gente vê os 20 que estão ali no Palmeiras, no Flamengo, aí acha que é fácil, porque eles estão ganhando muito dinheiro, mas eles são 1% e vocês não que sabe, chegou, né? Você não sabe a pressão que é, cara. O cara, às vezes, ele machuca, ele não é. Ele chora, não é nem pela dor. É porque ele sabe, putz, a minha posição, tô perdendo a minha posição, não vou mais conseguir recuperar. Ainda mais os times que a rotatividade é muito grande, você é descartado rapidinho, entendeu? Então, mas isso a gente tá vendo só a parte bonita, né? Que é a Série A. Ali, lá, não sei qual é a porcentagem. A porcentagem que tem, talvez seja 1% dos atletas de futebol que tá ali na Série A. É a porcentagem mínima dos atletas que chegam num alto nível do futebol, é uma porcentagem muito pequena. Sim, verdade. E aí ali você vê e eu vi isso daí, aí eu passei a ter pelo menos mais empatia, assim, por milionário que seja o cara, mas eu acho que às vezes ele não merece alguém tá falando. Um dia desse eu assistindo com um amigo meu, e aí o jogador errou um pênalti. Errou, o goleiro pegou, não lembro. Aí ele falou, nossa, mas é burro, né? Olha só como que faz isso. Eu falei assim, e ele treina todo dia e ele errou porque ele tem uma torcida nas costas e tem um goleiro bom na frente dele. E você, acima do peso, sentado no seu sofá, que vai dizer que ele é burro. Mas é que tem que cobrar, né? Tu pode cobrar o cara porque ele ganha bem pra estar ali e tal, mas é que a gente passa do ponto às vezes, né? Sim, e aí eu até com a própria torcida, eu sou palmeirense também, às vezes eu acho que a torcida... A palmeirense é chato. Não é? A torcida do Palmeiras é chata. Ela ficou... desculpem aí meus amigos palmeirenses, mas chega um momento que parece que tá ficando meio fresca, assim, porque... Pô, perdeu um jogo, olha a fase que... Sim. Eu não sei se você lembra, porque você é bem novinho, mas a gente passou uma fase, cara. Não, a única lembrança que eu tenho dos tempos ruins do Palmeiras é ir lá no FIFA e ter que pegar o Palmeiras no resto do mundo, que tava na Série B, entendeu? Não tava então. junto com os outros times do Brasil. Isso aí, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter 5 anos. 6 anos. Então você não viveu o que a gente viveu. Não, quando eu comecei a acompanhar mesmo foi ali em 2015. Já foi o título da Copa do Brasil, né? Já se recuperando uma quase caída em 14. A gente caiu em 12, jogamos 13. Olha, eu vivi uma Jogou a Libertadores na Série B, né, em 2013. Foi uma das maiores tristezas que foi que o Palmeiras caiu e o Corinthians ganhou a Libertadores no mesmo ano. Aí a gente jogou a 13 na B. Sim. Subimos 14 na A, quase caímos, fomos na última rodada, né? E aí 15 a mudança começou, né? Já são 10 anos de, sei lá, perdi as contas de título. Muito título. E aí você vê uns palmeirenses reclamar de um jeito. Mas aí acontece, né, cara? Normal. O Mauro Betting conta essa história, eu não sei, não lembro dela com profundidade, mas o termo corneta surgiu no Palmeiras. O termo corneta no futebol tem surgiu a turma ali. do amendoim também. Exatamente, porque a torcida do Palmeiras é chata. A torcida do Palmeiras é reclamona mesmo. É verdade. É algo meio histórico. Mas aí eu jogava bola e eu lembro que eu tava vendo um programa uma vez da TNT Esportes de placa. Tem um correspondente de Barcelona, Marcelo Beckler. Aí ele tava falando, não, eu queria trabalhar com futebol, né? Eu jogava bola, mas não era pra mim. Eu falei, bom, eu vou pro jornalismo então. Aí quando eu vi aquilo, eu pensei, talvez dá pra unir as duas coisas, né? E foi na época que eu tava entrando no ensino médio, aí você vai começando a pensar, e agora o que eu vou fazer? O que eu sei fazer? O que eu sou bom? O que eu me destaco? E o que as pessoas sempre me disseram é que eu falava bem. Então, trabalho de escola, apresentação na igreja, sempre que disseram que eu falava bem, eu falei... Você era meio que orador, nesse assim, caminho. nessas... Você não se intimidava em ter que falar? Sempre apresentei trabalho de escola, eu corria dessa parte. Me dá para fazer a maior parte das coisas e me tira da apresentação. Não, eu sempre gostei. Sempre gostei de fazer, sempre gostei de apresentar. Às vezes só chegava pra apresentar também, né? Às vezes os amigos davam essa força. A gente ia se dar bem, né? Se a gente fosse a mesma idade. Eu falava, eu faço, você apresenta. Tipo isso.
Mas eu gostava de fazer também, às vezes, principalmente os trabalhos de educação física, cara. Não sei porquê, mas os trabalhos de educação física eu sempre gostava muito de fazer. Modéstia à parte, os do meu grupo eram sempre os melhores. Então você já tinha, por gostar de esporte, já essa predisposição aí, né? Sim. E outra, né? A boa apresentação, ela pode salvar o trabalho também, né? Tipo assim, sim. Não, teve já trabalho que a gente fez muito mal, assim, que a gente fez, tipo, no dia anterior, na correria. E aí, no dia seguinte, salva, né? a gente se organiza bem ali, apresenta e parece que tá bom, entendeu? É verdade. Pois é. Então, mas quando você viu lá o Beckler, né? Marcelo Beckler, isso. Marcelo Beckler. Eu lembro dele também. Ele fica muito na Espanha, não é? Uma coisa assim? Isso, ele é setorista do Barcelona, né? Pra TNT. E ali você viu que podia unir duas coisas. Uma coisa que estava muito próxima de você, que era o jornalismo, e o esporte que você tinha acabado Eu queria trabalhar com futebol e porque eu gostava muito de futebol, né? E o que eu sabia fazer era falar. Então, eu falei, talvez esse seja um caminho. Você já tinha, claro, pela proximidade, pelo seu pai, você já sentia que esse meio poderia te atrair, assim? Tava no seu radar ou simplesmente aconteceu? Quando eu era criança, eu vivia falando... Todo mundo sempre perguntava, você vai ser jornalista igual ao seu pai? Você vai ser apresentador igual ao seu pai? Eu sempre falava, não, que jornalista não ganha dinheiro, fala essas coisas. Mas... Quando chegou nesse momento de pensar de verdade algo pra fazer, aí eu não consegui escapar muito porque... Eu fui pensando, né, o que eu sei fazer, o que eu sou bom, o que eu posso me destacar. Porque eu também não queria ir para alguma área que eu fosse mais entendeu? É claro que se você trabalhar bem, se você se esforçar, se você estudar, você consegue se destacar em qualquer área. Mas o que eu sempre pensei foi onde eu tenho mais facilidade, mais proeminência para conseguir me destacar. E sempre foi na área da comunicação, né? Quando eu fui começando a pensar nisso, eu pensei... Em áreas onde eu pudesse me comunicar, onde eu precisasse falar um pouco mais, usar oratório, usar a voz. E aí a comunicação veio nesse sentido, né? Muito por conta do futebol também. E muito natural, né? Porque muito natural. Eu cresci dentro de televisão, né? Com meu pai. Então cresci acompanhando ele, cresci vendo ele. É um meio que não te intimida, né? Você, com certeza... Sim, foi natural, Então, tipo assim, né? Vamos dizer, para um outro jovem que de repente escolhe pode ser intimidador, né? Sim. Mas ali você já estava muito familiarizado com esse meio. É difícil, todo mundo me fala, pô, como é que você fala na frente da câmera, no microfone? Eu falo, pô, é mais fácil, tem ninguém me olhando, eu não tô vendo ninguém. Eu só tô falando pra uma câmera ali, pra mim é mais fácil, né? Quando você vai falar com as pessoas, eu acho que é um pouco mais difícil. Depende também, quando é muita gente, lá é mais ao vivo, né? Lá é ao vivo. Então, mas tem essa carga do ao vivo. Tem, né? O pensar rápido... Cara, eu sei, a entrevista é com você, mas não tem como. Seu pai é muito foda no ao vivo, né, cara? Desculpa o palavrão. Ele é bom. Eu lembro dele na TV ainda, na época que ele lia, passando reclamação, gente mandando abraço, não sei o quê. É porque ele fala muito, cara. É muita velocidade, muito tempo. Jogo de cintura. E aí ele vai segurando, ele vai falando. E o diretor no ouvido, é muita coisa, cara. Eu lembro de ter gente que xingava ele, assim. Não xingava explicitamente, mas falava assim. E ele nem sentia, ia que ia. Ali, não, vamos deixar que a gente chega na rádio daqui a pouco, né? Tá, e aí você foi entrando nesse meio, assim, foi natural. Que momento você falou assim, não, eu quero... Você falou pro seu pai, pra sua mãe? Cara, foi ali com 14 anos mesmo. Eu quero trabalhar, pai. Eu tava parando de jogar bola. Não foi nem isso. Eu falei, pô, acho que eu quero ser esse comentarista esportivo. Eu queria ser setorista, na verdade. Porque eu assistia muito a TNT Sports, programa deles no YouTube, de placa, né? E eu via os setoristas na Inglaterra, na Espanha. Enfim, eu queria ser setorista na Inglaterra. Eu queria cobrir um time na Inglaterra. E aí eu falei pro meu pai. E aí naquela época eu engolia programa de esporte, ficava assistindo. As aulas eram EAD, né? Então era a aula numa janela e o programa na outra. Eu respirava isso mesmo. Cheguei a fazer um curso de análise de jogo, né? De análise de futebol. Do Bruno Formiga e da TNT, inclusive, né? O Bruno Formiga é muito fera, né, cara? Eu sou fã do Bruno Formiga também. Ele é imparcial, ele sabe ser crítico sem
Muita coisa na maneira com que porque eu trabalho com futebol na rádio também, né? Muita coisa na maneira com que eu formulo meus comentários ainda vem daquele curso. Vem daquela maneira de enxergar futebol, que não é nada mais, nada menos que o jornalismo, né? O curso ensinava ali, era dentro do futebol, mas era uma maneira jornalística de analisar, de fato. Então tem muita coisa que eu ainda uso. Eu sou muito fã também do Bruno Formiga. Que ele é um crânio, o jeito que ele pensa, que ele analisa ali todas as situações. Ele vê com um lado também muito humano também. Ele não é o cara que só é resultadista, assim. Ele entende que o futebol... Não é o computador, né? É aquilo que eu falei pra você. Por isso que eu dei uma afastada, porque eu vi que o mundo, o jeito que ele... Cara, o futebol... Eu tenho um parente que é atleta, que foi. O futebol, ele é um moedor de carne, cara. Ele não, e o esporte de alto rendimento também, ele não é saúde. O cara, para chegar no que ele chega, ele tá além do natural. Não, ele se quebra inteiro. O cara chega no final da carreira todo arrebentado. Isso. E aí, a opinião pública também é esse moedor de carne também com o cara. Então, tipo assim, eu acho que às vezes eu vejo um ou outro, tem uns programas aí que eu sei que eles querem fazer de uma maneira mais popular, mas chama um jogador de isso, daquilo. Não entende, às vezes, a pressão que o cara tá sofrendo ali para defender o pão dele. O cara não sabe acordar a banda. Mas tá jogando pra galera. Né? E eu acho isso muita irresponsabilidade, né? E legal que você pegou uma vertente que é uma vertente mais humana, assim, mais... que sabe ser técnica também. O Bruno Formiga é muito bacana, eu gosto dele. É uma coisa da geração, né? Que a minha geração cresceu vendo a TNT, o esporte interativo, e a maneira deles trabalharem. E eu sempre prestei muita atenção nesses detalhes de como eles fazem, do que eles fazem, de como eles comentam, de como eles se portam. Então, se pegar a maneira, dentro do futebol, a maneira com que eu trabalho, com que eu comento, vem muito disso, vem muito deles, né? Então tem a emoção. Dificilmente você vai ver num jogo o comentarista trazendo a emoção também junto com o narrador. Isso foi algo que eles sempre fizeram, que sempre me admirou também, e que eu tento trazer também nos jogos na rádio. Então é a referência muito grande que eu tenho também na área do esporte, principalmente. Eu, como palmeirense, você vê como que a gente fala que palmeirense é chato, né? A gente tem comentaristas que são declaradamente palmeirenses e eles são chatos pra caramba ainda com o Palmeiras. Eles não... o Mauro Betting mesmo e o PVC... Mauro Betting, sim. Né? Dois caras que sabem tudo, assim. Ele fala assim, uma vez o fulano foi expulso em 1973, aos 43 do segundo tempo. O palmeirense, o comentarista do palmeirense, dificilmente vai ver ele sendo clubista pra elogiar o time. Ele vai ser clubista pra cair em cima, né? Ele é mais pegar mais no pé. O outro também que mas ele é bem discreto, é o Noriega. O Noriega é muito bom também, mas ele é mais... Já que a gente tá citando nomes, tem mais outros assim que você gosta, assim... que são referência pra você? Cara, acho que minha maior referência, assim, é o Thiago Leifert. Thiago Leifert. Eu sou muito fã do Thiago Leifert, do trabalho dele. Que é um trabalho... Ele revolucionou a TV, principalmente na área do esporte, de certa maneira, né? Não que ele tenha começado, que outros não tenham feito antes, mas ele popularizou esse movimento. Ele foi a cara desse movimento, exatamente. Né? Eu até falei pro seu pai, porque foi após ele aparecer... Com certeza foi uma coisa editorial, às vezes não foi uma coisa da cabeça dele, porque ele era muito novinho naquela época. Então ele sempre conta que foi algo que ele quis fazer e bateram muito nele por causa daquilo. Não sei se é verdade, se é a história que ele conta, né? Mas ele sempre conta que foi ele que quis fazer daquele jeito. O Globo Esporte antes era o cara numa mesinha assim, parecia que estava apresentando um jornal, né? E aí ele foi a geração que veio mãozinha no bolso, andando pelo sendo mais leve. Deixou mais popular, né? Mais informal. E aí eu percebi que, principalmente na Globo, todo isso meio que... Não sei se foi esse, né? O catalisador, né? Mas ele acabou sendo a cara. O primeiro nome que a gente lembra, e acho que marcou muito por ser muito novinho na época, né? Ele tinha 20 e poucos anos. Ele era novo. E aí, isso aí... Pegou geral, né? Aí foi pro jornalismo, né? Que aí foi a época que eu vi mais o seu pai, assim, que foi... Deslanchou, né? E aí ser apresentador desse formato, o cara é meio maestro, né? Parece fácil, porque parece natural ali, né? Mas você também não pode forçar a barra demais, de ser muito informal e perder o fio da meada. Então,
não é tão simples, né, quanto Como que parece, muda o às clima? vezes. Você fala de uma notícia boa e de repente vem uma tragédia. Exatamente. E você vira essa chavinha rápido e ao mesmo tempo daqui a pouco tem um link e o diretor tá avisando que tem um link. Não, a maior dificuldade é essa. Ou você tá falando de uma notícia... Às vezes você mudar do bom pro ruim é até mais fácil. Só que quando você tá falando do ruim, você tem que jogar o clima lá em cima de novo, aí fica complicado. Eu comecei na TV... Ah, é verdade. Vamos chegar nessa parte aí. E aí, que momento você fala assim, sei lá, com o seu pai, com a sua mãe, quero ir pra frente da câmera ou pra frente do microfone? Eu não vou lembrar dessa conversa específica, mas eu falava pro meu pai, não, eu quero ser setorista, eu quero trabalhar, né, quero trabalhar na Inglaterra, cobrindo futebol e tal. E foi isso, né? A gente uma conversa natural de eu queria fazer isso. Mas não virei pro meu pai e falei, arruma um emprego pra mim. Não virei e falei, vai lá e fala pra me darem uma oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive, na verdade, aí que minha mãe falou da TV aqui, né? Eu tava na TV com meu pai, tava esperando ele pra gente sair pra almoçar depois do jornal, na TV Cidade Verde. E aí chegou o Márcio Barreto no estúdio. Ele era apresentador do programa de esporte da Cidade Verde, era Esporte na Rede, na época. Isso em 2020, 21? Por aí. Foi 19 ainda? Foi 2019 ainda. Meu namorado tá me corrigindo ali. 2019. E aí ele chegou no estúdio, eu comecei a conversar com ele e tal. E como eu disse, eu engolia programa de esporte, né? Eu assistia muitos programas da TNT e eu comecei a dar umas ideias pra ele, de uns quadros que eles tinham. Falei, acho que seria legal fazer isso aqui, não sei o que lá. Aí ele virou pra mim, mas você é do marketing aqui? Eu sempre fui mais alto, né? Eu sempre fui um pouco mais velho. Aí eu falei, não, eu sou filho do Anderson, tô esperando ele ali pra ir embora. Aí eu falei, bacana, você tem que vir aqui comentar com a gente, participar com a gente qualquer dia. Aí eu falei, não, vamos sim, mas achei que ele tava... Blefando, né? Fazendo uma boa vizinhança ali, né, e tal, sendo legal. Eu não achei que ele estivesse falando sério. Aí beleza, ficou por isso a conversa, a gente foi embora. Aí uns dias depois meu pai chegou em casa e falou que ele queria que eu fosse lá. Reforçou esse convite. Falou que meu pai queria que eu fosse lá. Aí eu fui, foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu fiz uma participação assim, comentando no programa ao vivo. E aí deixa eu te perguntar, a hora que o convite veio, você recebeu de, que legal, ou deu uma tremidinha assim ou não? Cara, eu acho que eu fiquei um pouquinho nervoso, mas foi mais legal do que nervosismo. Na hora eu fiquei nervoso. Até porque estúdio de TV é gelado, né? É sempre muito frio. E parece que você fica mais nervoso quando tá frio, né? E era ao vivo já? Era ao vivo. Mano, eu corro de um ao vivo. Era ao vivo. E aí você já tá um pouco nervoso, aí aquele gelo no estúdio, aí parece que você fica mais. Mas deu certo. Aí eu participei lá. Foi bacana, fluiu bem. E foi a primeira vez. E ali você provou e gostou. Falou, agora eu quero... Ali eu gostei. Aí eu participei mais umas 2 vezes no Esporte na Rede ali. Comentando? Fiquei esperando. Comentando. Legal. Comentando futebol. E foi isso. Aí eu participei ali mais umas 2 vezes, depois não teve mais. Acho que eu não tinha 14 nessa época, acho que era mais novo. Isso foi em 2019. Eu devia ter 12, 13, então. Caraca, mano. Você tá doido, muita coragem. Mas é porque quando você é criança, você não pensa muito, né, também. Você vai. Eu ia correr. Eu corria de tudo. Eu corria de festa junina na escola, apresentação de trabalho. Eu corria de... eu não gostava nem do parabéns pra mim, seu centro ali. Parabéns também. Eu ficava... Eu também não gosto muito do parabéns. É que você fica meio sem saber o que fazer ali, né? Tá todo mundo cantando parabéns, aí você tá ali, aí você não sabe se você canta. Várias dessas assim. Cara, ainda me pergunto às vezes, como que eu tô fazendo um podcast, cara? Porque eu não gostava dessas coisas, né? Mas eu tinha feito antes um comercial pra Centro América, de Dia das Crianças, que eles pegaram criança ali pra fazer os apresentadores, né? E aí eu era meu pai, só que eu tinha cabelo, né? Então fica meio estranho. Mas aí eu era meu pai, tinha, sei lá, uma fala, eu chamava o repórter, alguma coisa assim. Foi a primeira coisa que eu fiz, aí depois veio já o Esporte na Rede. Bacana. E aí, eu acho que também o seu pai, nas conversas de pai e filho, foi... ele tem intenções, de alguma maneira eu tenho que ir te introduzindo nesse meio, né? Porque não é assim.
vai para Inglaterra ser setorista. Você vai passar por um preparo simples, aí, né? Tem a questão da língua. Sim. Meu pai nunca quis que eu fosse jornalista. Eu falo quis, não é que ele odeia que eu seja jornalista, que ele não gosta, não queria. Mas, tipo, não era a vontade dele, né? Você falava, ele queria que eu fizesse outra coisa e tal. Acho que quando você faz alguma coisa e você passou pelas dificuldades daquilo, você nunca quer que seu filho passe, né? Então, tem isso. Mas ele também sempre me apoiou. Então, quando eu falei que queria, ele sempre me apoiou, sempre me deu dica. Tudo, meus pais sempre me apoiaram bastante. Bacana. Tudo que eu queria fazer. Então, era aula de música, vai lá e faz. Aula de inglês, vai lá e faz. Aula de inglês eu fiz pouco, porque nunca me dei bem com o ambiente ali da aula de inglês. Eu aprendi muito na escola e sozinho, né? Ouvindo música, assistindo. Ainda mais nessa época eu comecei a acompanhar mais futebol. Você via as entrevistas em inglês, né? Porque os caras estavam na Europa, a entrevista era legendada, aí você vai pegando uma coisa ou outra. Eu aprendi bastante assim. Não sou fluente, né? Mas dá pra me virar. Já se comunica, né? Exatamente. E que momento você... Vamos voltar um pouquinho. Essa questão ainda de ser setorista ainda tá no seu radar. É uma coisa que você um dia quer... Cara, não. Não? Isso Saiu? foi algo que eu perdi um pouco, essa vontade, porque você vai explorando outras áreas, né? E o jornalismo ele é muito amplo, né? Tem muita coisa pra fazer. Muita coisa que eu ainda quero fazer. Sim, legal. Mas perdi um pouco. E aí, que momento chega de você já participar com seu pai? Como que foi? Foi uma coisa... Então, aí meu pai entrou na Rádio Capital, né? Eu já estava na Cidade Verde e chegou uma proposta da Rádio Capital para ele apresentar o jornal de manhã. Aí ele começou e um dia ele conversou com o chefe lá, falou, meu filho gosta de futebol, ele quer ser comentarista e tal, quer trabalhar com futebol, chama ele aí para conversar qualquer dia. Aí o chefe falou, não, traz ele aí que a gente participa, porque tinha um programa, né? O Capital Futebol Clube tem até hoje. Eu participei do Capital Futebol Clube lá e o pessoal gostou e alguns dias depois me chamaram para trabalhar, de verdade, né? Eu lembro, depois de uma aula, eu tava jogando videogame, que as aulas ainda estavam online, né? Sim. Então acabava, não só quando acabava, mas acabava a aula, a gente entrava lá para jogar. Eu lembro que no dia a minha preocupação era comprar a skin, a roupinha, né, do Batman no videogame. Eu tinha acabado de comprar, tava feliz. As preocupações de um jovem, né? Exatamente. Tava feliz pra caramba. Aí meu pai chegou, eu tava jogando com meu amigo e falou, deixa eu conversar com você. Aí eu desliguei e tal. Aí ele falou, o pessoal gostou da sua participação e tal, e quer que você trabalhe lá. Quer que você vá lá sempre. O que você acha? Eu falei, bora, né? Eu já queria. Legal. E aí falei, bora. Aí a gente foi na rádio, conversou e tal. Aí eu entrei como menor aprendiz ainda para produzir o programa, comentar e também trabalhar no site, né? Escrever pro site. Viver o ambiente da redação ali mesmo. Aí eu entrei foi 27 de outubro de 2021. Eu lembro que a minha primeira pauta foi um mês para a final da Libertadores, que o Palmeiras ganhou, né? 27 de novembro de 21. Com o Santos, né? Em cima do Flamengo. Isso foi do Flamengo, antes foi do Santos. Exatamente, 2-1, gol do Devinho. Nossa, faz tanto tempo, né, cara? Cara, parece que foi esses dias. Foi ontem, mas faz tempo, né? Já tem 4 anos, aquela final. E aí eu entrei, aí comecei. Aí fazia as pautas, escrevia pro site, fui aprendendo mesmo. Foi tranquilo? Você foi sendo lapidado? Tinha gente que te avaliava, falava para você? Então, na redação, tinha a chefe de redação, a Júlia Munhoz. Ela me ajudou bastante, sempre tive uma boa relação com ela me acolheu muito bem, né? Então sempre foi um ambiente tranquilo, nunca foi um ambiente amedrontador para mim, sempre foi um ambiente tranquilo, a galera me acolhia, conversava e tal. Sempre me senti bem ali, sempre me senti bem recebido ali. Ela me ajudava também. A primeira coisa que ela me falou foi das 5 perguntas, né? O como, onde, quando, por quê e quem. Certo. Foi a primeira coisa que ela me falou. Isso aqui são as 5 perguntas que você tem que fazer sempre para escrever. Foi ela que me apresentou isso. Você chega um papel em branco ali, né? Então Exatamente. Você vai sendo formatado ali, entendendo o padrão
da emissora e tudo mais. Aí ela me ajudou, aí teve uma época que eu trabalhava no jornal dela também, era o Jornal do Capital, segunda edição, aí mais na produção ali. Teve uma época que eu tava chegando um pouco atrasado, ela me dava uns puxão de orelha. Mas foi bom, tive uma boa relação com ela e aprendi bastante ali naquele começo. Mas eu sempre também tive facilidade de aprender, né? Sempre até de aprender sozinho, então sempre assisti muita coisa, sempre vi muita coisa, sempre absorvi muita coisa do que eu acompanhava. E é um privilégio também para um jovem, ele tá podendo fazer o que gosta já cedo. Vamos dizer assim, de cara você já tá fazendo o que gosta, porque muitos de nós lá na nossa fase, que a gente estava nessa sua idade, não sei se sua mãe também pode confirmar isso, a gente está num momento que às vezes a gente tem que fazer muita coisa que a gente não gosta. Exatamente. Você tá fazendo um trabalho, então assim, é claro que de certa maneira você aprende, desenvolve, mas se é fazendo o que você gosta, cara, aí você deslancha, porque você primeiro já tem uma facilidade de aprender, que é natural do enquanto jovem. O jovem, né, é científico, né? O jovem aprende mais rápido. Né? Isso, e então fica muito mais tranquilo, porque para alguns, nossa, eu passei nessa fase aí, porque era meio traumático, assim, fazer o que você tá detestando fazer. O jovem faz muito isso, eu acho que grande parte do jovem, então acho que é um privilégio também. E legal que você tá agarrando bem isso aí, você tá gostando, né? Sim. Não, eu sempre tive esse privilégio, né? Eu falo que eu tive muita sorte, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás das coisas, mas eu tenho a sorte de estar na área que meu pai já é influente, né? Então as portas se abrem com mais facilidade do que se abririam para outras pessoas. Eu só tenho que aproveitar essas Exatamente, é isso que você tá fazendo, né, cara? E que momento você vai pra frente do microfone? Algum momento, porque tá me parecendo que não, nenhum momento. Então, esse processo parece que te intimidou. Desde o começo eu estive ali no microfone. Esperando ele passar um perrengue nessa história, não tem perrengue nenhum. Desde o começo eu estive no microfone. Teve uma vez que lá no Capital Futebol Clube, não tem ninguém que é profissional só da área, né? Tem eu e o Manfra hoje. E o resto, todo mundo tem outros empregos, tem outros trabalhos e trabalham também no Capital Futebol Clube. São remunerados também, evidentemente, mas não é o principal trabalho deles, né? Então, às vezes, eles não conseguem estar ali porque eles têm outros compromissos. E aí teve uma vez que eu lembro que chegou a hora do programa e não tinha ninguém. E eu era comentarista, não tinha apresentado, mas não tinha ninguém, não tinha chegado ninguém ainda. Nem o apresentador. Não tinha chegado ninguém. O apresentador era o Anjinho na época, eu acho, e ele tinha outro compromisso. Naquele dia ele não iria, já sabia-se que ele não iria. E aí chegou na hora do programa, não tinha ninguém, e aí tava eu e o Juca Santos, que era o operador da mesa, na época lá na Capital. Eu falei, não, Juca, põe as músicas aí, põe mais comercial aí, a gente espera mais um pouquinho. Aí, Juca, que Davi, começa esse trem logo, pô, fala aí, põe um pouco no microfone, você consegue aí, cara, vai, começa logo aí, não fica esperando os outros não. Eu falei, não, Juca, espera mais um pouquinho. Aí esperamos um tempinho, não chegou, aí ele falou, começa logo aí, Davi, ó, eu vou pôr pra começar aqui, você vai começar. Aí eu comecei, aí fui falando sozinho, fui enrolando, fui falando, e deu certo, aí chegou, aí o pessoal chegou. Aí quando você é obrigado a fazer isso, aí você percebe, né? Como que o apresentador, ele tem que bolar uma introdução, né? Exatamente. Você foi de boa, mas assim... Aquela vez não foi bem de boa, foi meio... Não tem que ir, né? Não tinha o que fazer, mas deu certo. E aí o pessoal chegou depois? E aí o pessoal chegou. Eu comecei e aí, tipo, um minuto depois o pessoal chegou. Salvaram, né? Foi. Né? Não fiquei muito tempo sozinho, né? Eu comecei e pouco tempo depois o pessoal já chegou. Se tivesse colocado mais um comercial, não precisava. Né? Mas aí, a primeira vez que eu apresentei foi ali. Aí outras vezes fui apresentando de vez em quando no Capital Futebol Clube, né? E tomei gosto. E aí chegou um ponto de que tipo, eu entendi que o que eu gostava de fazer era apresentar. Porque eu já tinha comentado, já tinha comentado o jogo, já tinha feito reportagem de campo, já tinha feito tudo que eu podia fazer no Capital Futebol Clube, né? E quando eu apresentei, falei, acho que isso aqui é a área que eu tô mais confortável. Porque eu comecei produzindo, né? Comecei fazendo a pauta sempre. E às vezes você faz a pauta e o cara não faz o que você pensou ali, né? Entendendo todas as etapas do processo. Exatamente. Né? Eu sempre gostei
fazer parte da produção do programa, de conduzir o programa da maneira que eu entendo ser melhor, enfim. E às vezes você faz a pauta, você dá pro cara, ele não segue do jeito que você pensou ali. Não que seja ruim, né? Mas não é o que você queria. Criou ali, né? E aí, quando eu tô apresentando, eu produzi o programa, eu pensei num programa, e aí eu tô aplicando o programa que eu pensei. E aí eu falei, tá, acho que é isso aqui que eu gosto de fazer, é isso aqui que eu quero fazer. E aí, meu pai pediu uma vez pra eu fazer acho que ele já tava no Fala Capital à tarde, porque ele começou a fazer um jornal de manhã na TV e teve que ir pra tarde na rádio. E aí ele me chamou pra ir com ele. Aí eu falei, não sei, melhor não, porque vai vincular muito a imagem, né? Porque tem os prós e contras, né? Tem os prós de eu ser filho dele e as portas se abrirem, mas tem os contras de, às vezes, ficar na sombra dele, né? Poder ficar na sombra dele, é algo que acontece muito em várias áreas. E aí eu não queria isso, né? Eu tinha esse medo de ficar na sombra dele, de ser sempre o filho do Landry Navarro e tal. E no jornalismo esportivo tem vários exemplos, né? Exatamente. No jornalismo é comum. Tem o Kifuri e o filho dele, esqueci o nome do filho dele. O Juca André Kifuri. Tem o Mauro Betting e o João Mir Betting. Mas... Tem outro que também tá lá na Jovem Pan, que é o... Oh, meu Deus, como que é o nome dele? É um Dioclinho e o filho dele, o Flávio Prado e o filho dele. Esqueci o nome do filho dele. Cara, não vou lembrar o nome do filho dele, não. Mas você tá ligado, né? O Flávio Prado eu conheço, mas o filho dele não... O filho dele é um dos que apresenta ali. E o perfil deles é completamente diferente. Né? Eu acho legal nesses exemplos o Kifuri também. É totalmente diferente o perfil deles, né? Tipo assim, parece que o filho não quis seguir o estilo do pai. Quis ir pro outro lado. Até porque o Juca, ele é mais... Ele fala mais, né? O André já é mais centrado, é outro padrão, né? A gente já tem esses exemplos aí, né? Aí eu não queria isso, né? Eu não queria ficar na sombra dele. Aí no primeiro momento eu falei, não, acho melhor não. Agora não. Deixa eu ficar ali no esporte tranquilo e tal. Mas aí eu fui pensando e falei, cara, se eu quero ser apresentador, o melhor jeito de eu aprender, porque pra mim sempre foi assim, né? Eu sempre aprendi vendo os outros fazendo. Então o melhor jeito de eu aprender é estando ali com ele, né? Não vou ter oportunidade melhor que essa pra aprender como apresentar. E aí eu falei pra ele, pai, acho que eu quero. Eu vou falar com o João Neto, né? Que é o chefe lá na rádio. Aí eu falei com o João Neto, João Neto, o que eu gosto de fazer é apresentar, o que eu quero fazer é apresentar. E meu pai já tinha me feito essa proposta, não aceitei no primeiro momento, mas eu queria estar com ele no Fala Capital, estar do lado dele ali no Fala Capital, fazer o programa com ele, que eu acho que é a melhor maneira que eu vou ter pra aprender. Aí ele falou, não, deixa eu pensar um pouquinho e tal. Aí ele pensou, aí eu comecei a ficar do lado do meu pai ali no Fala Capital, isso no final do ano passado, ali pra setembro, outubro, talvez, mais ou menos. E aí você, nesse processo, é claro, você tá ali para aprender, e o que você quer é que ele te dê, né, informação, que ele te ajude. Exatamente. Antes, assim, ele te brifou, assim, de como que ia ser? Era uma realidade nova que você ia conhecer? Ou tava tudo muito, muito tranquilo pra você? Cara, o meu pai, ele não é muito aquele cara que vai falar, olha, você vai fazer isso, aquilo, outro, você vai fazer assim, desse jeito. É aquele cara que vai falar, vai lá e faz. Você que se vira. Esse é meu pai. Você vai lá e você faz. Mas é claro que isso quando ele sabe que a pessoa vai fazer, né? Vai dar um jeito. Quando precisa de um briefing um pouco maior, ensinar um pouquinho melhor, ele faz ali. Mas quando ele confia em você, ele vai lá e faz, que vai dar certo. Sim. E foi assim. Aí eu fui lá, sentei do lado dele. E eu ia comentando os assuntos, ia trazendo alguns outros, lendo os comentários no YouTube. E era aí, zoando ele também, que a gente sempre teve essa... Tem um momento descontraído ali, exatamente, né? A gente sempre teve essa relação, né? Eu tinha até medo das pessoas olharem, olha o jeito que ele tá falando com o pai e tal. Mas é que eu sempre tive uma relação assim com meu pai, né? De um zoar o outro. Tanto que... Isso é legal, né? Humaniza, né? Exatamente. Eu tive essa sorte também porque eu nunca liguei muito pra zoação. E isso veio também pra área profissional, né, das pessoas criticarem eu não ligar tanto, porque ele me zoou a vida inteira. Então ele ficava me zoando. Mesmo, exatamente. Né? E aí ele me falava, filho, eu tô te zoando, que é porque você não pode ligar. Se você ficar ligando pro que os outros falam, aí eles vão continuar. Aí que o apelido vai pegar. Ele sempre falou, se você liga pro apelido, aí que o apelido pega.
Meu pai era muito sacana comigo. Meu pai inventava apelido e meus amigos que me zoavam. Meu pai que criava apelido, olha que sacana. Meu pai era assim. Aí ele sempre me ensinou desse jeito e aí eu zoava ele de volta. A gente sempre teve essa relação. Aí fazia isso no ar e tal. Aí foi assim que começou, que eu comecei a ficar do lado dele, né? E a dinâmica que vocês têm hoje, ela foi sendo desenvolvida, assim, com o feeling de vocês, ou uma coisa que já foi pré-estabelecida? Então, assim? hoje a gente tá separado, né? Porque hoje ele tá só no jornal. Mas a dinâmica que a gente teve era a dinâmica que a gente tinha em casa. Então, nunca teve algo pensado, vou fazer isso, você faz aquilo, vou falar assim, e aí você traz esse jeito, né? Eu vou trazer um assunto, você discorda de mim, pra gente debater. Nunca teve isso, foi sempre muito natural. Legal. Foi sempre muito a maneira com que a gente se relacionava dentro de casa mesmo. E aí foi a sua estreia porque você estava na questão mais esportiva, né? Acho que foi a primeira vez que eu saí do esporte mesmo. E isso também foi tranquilo de assimilar? Foi porque já, quando se trata já de um jornalístico assim, já você não sabe o que vai vir. Claro que você é brifado ali, mas assim, todo tipo de notícia, né? E sim, às vezes por ser jovem, assim, às vezes não tem uma vivência a ponto de saber comentar ali. Como foi isso para você? Então, é difícil porque eu sempre tive o perfil de tá muito bem armado para argumentar, né? Então, cara, sei lá, a galera fala muito... que hoje o futebol é só dinheiro, ninguém ama o futebol, que há anos atrás era melhor, que antigamente era melhor, que os caras tinham amor à camisa. Né? Aí eu sempre falo, mas o Edmundo fala que só não foi pro Real Madrid porque ganhava mais no Palmeiras do que a oferta do Real Madrid. O Marcos não gostava de ir na seleção porque ele não... Porque ele perdia a vaga no clube, né? O reserva tomava titularidade. Então sempre tem essas coisas, tipo, a gente costuma... valorizar mais o passado, mas o passado não era muito diferente do presente. Então, isso dando um exemplo que eu sempre gostei de ter esses argumentos até históricos para argumentar, você né? Tinha esse embasamento aí nesse caso, né? Mas isso, aí no factual... No futebol eu tinha. Aí quando você vai para política, para o comunitário, para outras áreas, né? É um pouco mais difícil, né? A questão social até tinha uma coisa ou outra por conta da escola, sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de filosofia, essas coisas. Então você até tem o que falar ali mais ou menos. Notícias policiais tem também? Às vezes tem. Mas é menos, né? No Fala Capital é um pouco menos. Só se for um caso muito grande, assim, né? Um caso muito relevante, a gente traz, mas não é o foco. Porque o foco do Fala é trazer... Os anseios da sociedade, né? Os anseios do povo, que o povo precisa, dar voz pro povo nesse sentido, e também trazer uma leveza no final do dia ali, o cara já ficou o dia inteiro ouvindo coisa ruim, agora vamos bater papo, vamos falar dessas coisas que você ouviu tudo, vamos conversar agora no final do dia. O Fala Capital é meio isso. Mas aí foi difícil no começo porque eu tinha que entender, né? Então eu tinha que entrar lá no G1 e tudo que tinha saído de política eu tinha que ir lendo. Aí tinha que ir no site da Capital, tudo que tinha, você tinha que ir lendo e tal, até você entender um pouco melhor como funciona tudo, como funciona a questão política. Eu ainda tenho muita coisa que aprender, porque tem muito contexto histórico que eu acabo não tendo e que é até mais difícil, né? Porque no futebol é mais fácil você acompanhar esse tipo de coisa. Na política é muita coisa para você acompanhar. Eu tenho essa sensação, né? Que você tem mais coisa para você aprender do que no futebol, por exemplo. Então, às vezes, ainda tem essa dificuldade. Mas hoje é muito mais tranquilo. Algum momento você percebeu, assim, nesse começo, que você... Putz, cara, eu tô meio fora aqui do... Porque eu percebi que você gosta do desafio. Isso não te intimidou. Isso aí já é evidente que esses desafios não te intimidam. Mas, assim, em algum momento ali dentro você fala, caramba, será que eu me meti no lugar certo? Várias vezes eu já me senti deslocado, sem saber o que falar, sem saber o que fazer, sem falar. Minha mãe reclama muito, você não fala, menino, você fica quieto ali, você não fala nada. É bom que vocês têm uma crítica aí. Exatamente, caso, ela fala, quando tá ruim ela fala. E algumas vezes eu me senti meio deslocado ali, com dificuldade de participar, com dificuldade de conversar. Mas com o tempo foi melhorando.
Foi ganhando desenvoltura, né? Foi ficando mais fácil de entender o que falar, como falar, o que querem que você fale também. Eu queria até numa outra oportunidade perguntar já para um cara da experiência igual ao seu pai, que eu perdi de fazer essa pergunta, porque também o apresentador ele tem que saber ganhar tempo, às vezes tem que saber enrolar também, não tem? Tem. Tem que, tipo assim, sei lá, ou por um problema técnico, ou porque às vezes ele não sabe nada a respeito, tentar... Ou às vezes tá esperando uma informação que estão checando agora, a equipe tá checando agora. Tem que saber enrolar. Às vezes a vantagem do programa é que a gente tem muita mensagem. Uhum. Então, qualquer coisa cai pra mensagem. Exatamente. Se eu preciso esperar um pouquinho ali pra dar uma informação, que eu tenho que esperar a equipe checar, aí eu vou na mensagem. Aí eu rodo áudio. Ou eu peço like no YouTube. Ou eu converso com a equipe. Eu vou falar, você vai fazer essas coisas, né? Você vai... ainda é difícil, né? Ainda tendo essas coisas é difícil, porque acontece muita coisa, muito rápido. Deu um branco, vamos aqui pro chat, fulano não sei de onde tá mandando aqui um abraço, assim desse jeito. Exatamente. Eu até no Fala Capital, que é um programa de participação, a gente não corta a participação de ninguém, só quando o cara é ofensivo, né? Quando o cara xinga alguém. Você tem que ter um filtrinho ali também, né? Exatamente. Seu, né? Mas aí tem a produtora, né? Aí ela filtra as mensagens certinho. Você lembra uma época que tava até hoje, às vezes, eu mando umas pegadinhas pro apresentador, uns nomes... Meu pai caiu nessa... No YouTube não tem o filtro, né? Porque a gente vai lendo na hora. Meu pai caiu numa dessa uma vez. Eu acho que isso daí teve até repercutiu, um memezinho, alguma coisa. Eu acho que eu lembro. Meu pai caiu dessa uma vez. Eu caí uma vez também. Né? Tem que ter a produtora. Tem que ter. Eu caí uma vez também, mas normalmente eu consigo escapar ali. Mas é porque às vezes eu tento sempre ler antes. Você já, sempre dá tempo. Hoje é mais difícil porque eu tô apresentando, eu tô falando sozinho, né? Mas quando tinha meu pai, eu lia antes sempre. Só que às vezes as mensagens vão chegando, não dá tempo de você ler, né? Não dá, E aí vai na hora, você vai perceber na hora. Então sempre que o cara fala, minha tia, meu primo... já é uma deixa, né? Aí eu fico atento ali se não tem nada errado no nome da pessoa, né? Se não tem nenhuma pegadinha ali. Cara, o pessoal tem tempo, né? Pra atrapalhar o trabalho dos outros, né, cara? Esse dia a gente tava falando de bebê reborn, aí o cara foi falar de boneca, aí falou de uns negócios estranhos, né? Aí você também já fica mais atento. Essa eu quase fui, né? Essa eu quase fui também. Mas aí deu tempo de... Nossa, e essa de segurar. E tá repercutindo esse negócio da tá, boneca bastante. Bebê reborn, tem gente tratando igual gente, né, cara? Tem gente que trata igual filho, né? Eu encontrei uma moça que ela falou, cara, eu vi no mercado um casal com a bebê e ninando o bebê. E era uma boneca. E era uma boneca, cara. Cara, que tempos que a gente tá vivendo, hein? Esquisito, né? E a galera que tem o trabalho de noticiar, você já teve notícia que você teve ali que você ficou meio perplexo, assim, que de alguma coisa tirou o seu jogo de cintura, assim, falou assim, meu Deus, não acredito que eu tô falando isso. Cara, eu acho que... Você lembra de uma que tem uma que repercutiu, uma apresentadora da Rede Globo, eu acho que era ela apresentou muitos anos o Jornal da Globo, esqueci o nome dela, nos anos 90 não e tal. Vou lembrar agora também. Ela não aguentou, mas ela já não estava mais na Globo, ela já estava num outro canal, GNT, alguma coisa assim. Ela começou a rir, assim, porque a notícia era... Claro que não nesse nível extremo, né? Sim. Mas já teve alguma coisa que te desconcentrou, assim, na hora de você não tá acreditando. Peraí, é isso? Cara, não sei se vou lembrar agora. Ontem a gente falou, né, do projeto na Câmara Municipal agora para proibir atendimento médico a bebê reborn. Precisava criar um projeto? Então, isso aí eu fiquei meio tipo... Até o repórter chegou pra falar, eu falei, não, agora vamos falar sério. Mais ou menos, né? Porque é meio estranho, né? O médico vai atender uma boneca? Que médico atende uma boneca, sabe? Pô, se você deu um BO na boneca, você leva na garantia. Você fiscalizar pra a galera não usar a boneca pra tomar preferencial na fila. Tem gente que é malandra também, né? E faz essas coisas. Vídeo do brasileiro. Aí tudo bem, mas que médico em sã consciência vai atender uma boneca... Uma boneca, cara. Não existe isso, né? Não, tá demais, cara. Acho que esse é um caso que eu fiquei tipo... Cara, por que estão fazendo isso, sabe? Então... Mas sempre tem. E notícia séria, assim, já teve alguma, assim... Outra pergunta que eu perdi a oportunidade de fazer pro seu pai. Porque eu perguntei isso pro Elias Neto, né? Sim. Já teve uma ocasião de uma notícia te abalar...
Porque ele contou, no caso do Elias, que uma vez noticiou um amigo que faleceu, né? E vocês estão expostos a isso. Um dia pode acontecer, né? Cara, eu cheguei a trabalhar 2 meses no SBT. Na reportagem policial. À noite. E aí... Família fica tensa, né? E aí o meu medo era noticiar alguém que eu conheço sendo preso, sendo morto, alguma coisa assim. E você... Mas todo esse ambiente é pesado, né, cara? Até pra mim, porque eu sou novo, né? E aí eu vejo outros garotos da minha idade que já estão entrando nessa, que já estão entrando no crime, já estão entrando no tráfico, na droga. Você vê um contraste ali, um contraste que incomoda, né? Incomoda, desconfortável, bastante. Né? Mas acho que o momento mais pesado foi agora, no caso da Heloísa, né? Que foi assassinada. Porque eu estudei na mesma escola que ela. Eu não conhecia, a gente não era amigo, mas via no corredor, né? Via no corredor. Tinha amigos que eram amigos dela. Conheço pessoas que eram próximas dela. Então, foi pesado por causa disso, né? Porque tava perto ali, foi um caso muito brutal, né? Um caso muito... horrível, né? Muito horrível, muito inacreditável. E aí foi pesado de descobrir. Porque a gente fez um primeiro bloco inteiro e também aí foi o que eu te disse, né? No segundo bloco tinha que voltar o ânimo, né? E tem esses casos extraordinários como esse que às vezes gastam um bloco inteiro só nesse caso, né? O que deixa que deixa quase também torturante às vezes pro profissional ali, né? É difícil, às vezes fica sem palavras, e ficar rendendo ele, porque às vezes você não sabe muito o que falar e você tem que... E todo mundo quer falar, minha mãe tá dizendo ali. Mas chega uma hora que você fica sem o que falar, né? Você fica repetindo as palavras porque é bárbaro. Mas você precisa estar ali porque algo que precisa de atenção e é algo que tem muita informação e você precisa dar informação. As pessoas querem saber, as pessoas precisam falar sobre isso. E acho que foi o mais difícil que eu fiz. Pensando agora rápido assim. Foi o mais difícil. E é o que tá mais fresco, né? Porque foi agora. Foi agora. Né? Eu fiz sozinho já, né? Meu pai já tava de manhã. E foi sozinho? Esse já fiz. Não foi sozinho porque tinha equipe, né? Porque os repórteres da rádio foram falar, mas eu já era o apresentador, né? Eu já tinha que conduzir a situação. Isso foi o mais difícil. Imagino. E aí a sua mãe falou de coisas engraçadas. O que tem de engraçado? Pra mim. Não, engraçado sim. Pra você? Pra mim. Por quê? Quando eu tava fazendo reportagem policial, aí de repente... da reportagem. Meu Deus, o que aconteceu? Não, fui fazer reportagem, entrei no matagal. Não, é que... Eu vou até mais perguntar desse período seu. Primeiro, o que te levou... Não, preciso acumular essa experiência? Conhece o Serginho Lapada? Sim. Então, o Serginho, Só de... Sim. Ele teve um AVC, né? Foi o terceiro AVC dele. E aí ele ficou um período fora. Ele é o repórter policial do SBT. Hoje já voltou, graças a Deus tá bem, tá se cuidando. Mas aí ele ficou um período fora, aí passou um repórter, aí ele teve que sair. Aí tava uma produtora lá que quer ser repórter também, ela tava fazendo, mas aí era muita coisa. Aí o Trindade, que é apresentador no SBT e é o chefe de jornalismo lá, ele era nosso chefe de redação na capital, na época. E naquela semana eu tinha feito um freelance pra TV Cultura, da etapa do Mundial de Beach Tennis que teve aqui em Cuiabá. E aí ele virou pra mim: Davi, você tá precisando de freela? Eu falei, vai embora, né? Trabalho e dinheiro a gente não nega, né? Mas... E querendo acumular experiência, exatamente. Né? E a gente sempre conversou muito, Trindade também. Sempre foi uma relação muito bacana. Trindade é um cara que eu vou deixar público aqui. É um cara que eu quero trazer aqui. Vocês fazem a ponte com ele aí? Vamos fazer. Será que ele vem? Vem, acho que vem. Pô, ele é muito fera também, cara. Mas aí é aquele modelo com 3 horas também. 3, também 4 horas. Também aí é desse que a gente gosta. Esse gosta de falar. Mas a gente sempre teve uma relação muito boa também. Eu, o Trindade, o Manfra também, que é meu colega na rádio. Ele teve sempre uma relação muito bacana com a gente. E eu falava pra ele, eu não quero ficar só no esporte, né? Eu quero abrir os horizontes, quero aprender outras coisas. E aí acho que ele guardou isso. E aí ele falou, não, então estamos precisando de um repórter pra fazer ronda policial lá no SBT. Bora? Eu falei, mas bora, né? Bora. Quero ver sangue. Meu medo... Pô, eu não gosto de ver sangue, cara. Não gosto muito, não. Meu medo, eu não sabia se minha mãe ia deixar, se minha mãe ia gostar, né? Eu falei, não, você tem que falar com a minha mãe. Não, já falei, ela deixou. Eu fiquei... Rapaz, ela deixou assim, fácil, tranquilo. Mas aí comecei. E o seu pai?
De boa? Ah, meu pai falou, põe lá. Meu pai é isso, cara. Eu ponho. Até na primeira semana, eu fui fazendo sozinho. Ele foi aprendendo do jeito que dava, conversava com os outros repórteres e tal. Aí na outra semana, a Trindade veio me dar umas dicas. Aí falou, não, eu ia vir no primeiro dia. Só que seu pai falou, não, deixa ele sofrer lá um pouquinho. Paz. Mas esse é um pai consciente, tá te ensinando do jeito certo. Mas foi bacana. Aí eu comecei. Aí e era cobertura mesmo? Estamos aqui no Pedregal, onde acabaram de esfaquear Ciclano. Era assim mesmo? Era gravado, não era ao vivo, porque era pro SBT Comunidade no outro dia. Mas a gente ficava na rua das 7h30, que era a hora que eu saía da rádio, né? Até às 11h, meia-noite, às vezes um pouco mais, porque às vezes tem um caso de, sei lá, de homicídio, o homicídio demora, aí você tem que ficar mais tempo ali para conseguir todas as informações e tal. E tudo que você consegue é meio que preliminar, ainda não é nada, né? Tipo, tem pouca informação. É o caso quente ali, na hora, acabou de acontecer e você vai o que tem, pegando, né? Exatamente. Entrevista alguma testemunha, alguma coisa? Então, normalmente a gente chegava, falava com os policiais, pegava as informações do caso, entrevistava... Quando a equipe dava entrevista, a gente pegava a entrevista também, que deixava a matéria melhor. Com preso a gente não falava, não era um hábito do SBT falar com os presos. Até porque é outra coisa, né? Então. É porque o preso dificilmente ele vai falar a verdade, né? Você teria essa predisposição? Cara... Porque a gente já vê... Vamos combinar, claro que jornalismo tem em todos os níveis, do top ao... né? Tem uns caras que... Tem uns jornalistas que são carniceiro, vamos combinar, né? Predisposição... Tem uns caras que chegam quase brigando com... Tem uns caras que chegam... Aqui tinha um... Eu vi a bater aqui de novo. Não, tá de boa, agora não deu, não. Aqui os caras chegavam fazendo piada com preso, mas enfim... Predisposição eu acho que não, porque eu também não sou muito a favor de falar. Não acho que valha muito, acho que é mais... respeito quem faça, né? Mas acho que é mais uma questão para entreter o público do que para informar, né? Acho que é mais legal de ver, porque é legal pra você ver o cara lá falando com o bandido, o cara zoando o bandido, não vou falar que é chato. É legal, mas acho que é mais nessa questão, é mais um entretenimento do que para informar o público de fato. Porque não tá agregando muito mesmo pra notícia, né? Exatamente. É difícil você confiar na informação do cara, né? Mas todo mundo tem que dar voz. Eu concordo, todo mundo tem que ter a sua voz. Mas você não vê ninguém ali que tá na primeira vez preso, que caiu ali de bobeira. Todo mundo bandido de carreira que você chega ali. E você lembra o que as primeiras coisas que chegou pra você? Foi crime leve? O primeiro dia foi um acidente. Um acidente fatal. Já começou leve. Sim, começou de boa. O primeiro dia foi um acidente fatal. Aí a gente chegou lá na estrada da Guarita, em VG. E que a mulher tinha perdido o controle da moto, caiu, bateu a cabeça no meio-fio e faleceu. Aí a gente chegou lá, tava o corpo lá ainda, mas já tava coberto, né? E assim, a família lá chorando, sofrendo. Sua primeira impressão de descer, né? Nesse ambiente, o que você lembra, sentiu? Deu uma falando, o que eu tô fazendo? Cara, eu não cheguei a sentir um desconforto desse sentido. Eu achei estranho porque é um clima ruim, você vê a família ali chorando, você vê a família ali triste e tal. E as equipes de reportagem estão todas acostumadas. Então você vê a família ali chorando, mas tá todo mundo aqui conversando numa boa. Tá todo mundo falando tranquilo, indo atrás da informação. Pessoal da perícia, a polícia, tá tudo tranquilo. Exatamente. E não é nenhuma insensibilidade, né? Mas é porque é o habitual, hábito, né? É o hábito. Nunca vi ninguém sendo desrespeitoso, nem nada. Mas eu achei... Foi o que me impactou nesse sentido. Porque não é um ambiente comum para a maioria das pessoas, né? Mas ali você tem essa sensação de normalidade. Você não tem uma sensação tão grave do que aconteceu. É porque também você tá com a cabeça no trabalho, né? Você tá pensando no trabalho, em pegar informação, entender o que aconteceu ali, entender a história. Eu cheguei lá, conversei muito com a Angélica, repórter da Gazeta, ela me ajudou muito também nesse período todo. A família, a reportagem à noite, eu falei família já, é tipo uma família mesmo, é todo mundo muito unido. Então mesmo não tem essa vaidade de emissoras, não tem a galera parceira? Não tem essa vaidade de, não, eu vou nessa aqui sozinho. Tem um ou outro, mas a maioria
Não tem isso não. Um dia eu vou aqui sozinho, vou pegar essa informação só pra mim, não sei o quê. Até porque vai no ar só no outro dia. Uhum. E aí todo mundo vai conseguir. Em algum momento as pessoas vão conseguir a informação. Sim. E também, quando você não tiver, o outro vai te ajudar. Então é essa troca. Ali à noite, todo mundo muito unido nesse sentido de... teve alguma coisa né? aqui no CPA, vem pra cá. Tem alguma coisa aqui em VG, os vem pra caras cá. também avisam assim também? Sim. A gente ia sempre se avisando do que acontecia. Sempre tinha essa união e tal. Então, uma curiosidade. Eu sempre quis saber... Claro que tem, vamos dizer, a sua rede de jornalistas, né? Que fala, tem um caso assim, assado. Mas o primeiro jornalista, ele fica sabendo através de quem? Ele tem contato, fonte na polícia? Tem fonte. Os mais experientes, eles têm muita fonte na polícia, né? Entendi. Então a Angélica, por exemplo, ela tem muito contato com os policiais. Entendi. E aí os policiais avisam quando tem alguma coisa. O próprio Serginho também tem muito contato com os policiais. Eu cheguei a trabalhar com o Serginho, né, um mês, que ele estava voltando ainda, a gente trabalhou junto. Então, os mais experientes, eles têm esse contato com a polícia, de fato, né? De fazer amizade com os policiais. Eu, no finalzinho, cheguei a conseguir uma boa relação com alguns, né? Fazer o seu network, Isso, né? tem policial que tô na lista de mensagem até hoje, então eu recebo os negócios até hoje. Deixo lá, vai que se precisar, né? Sim. Um dia tem. E aí você ficou nessa vertente, vamos dizer assim, foi uma coisa pontual só para cobrir aquela demanda? Algum momento você falou, não, é legal, vou continuar. Não, legal não é, né? Talvez para sua carreira, né? Mas assim, foi só durante aquele trampo? Como que foi? Cara, eu levo como algo pontual, né? Para aprender. Se um dia eu precisar, eu sei fazer, então eu posso. Até porque a galera que trabalha com factual pode ser surpreendida e um dia ser requisitado Exatamente. E o fato de você uma vez ou outra ter sido exposto a isso te dá um know-howzinho ali, né? Sim, mas foi algo factual ali para cobrir aquela necessidade que me chamaram para fazer. Mas foi bacana, foi uma experiência legal. É óbvio que são situações ruins, mas é interessante você trabalhar ali, porque é como se você estivesse investigando junto com a polícia, né? Sim. É claro que você sempre vai pegar as informações da polícia, mas é como se você estivesse descobrindo ali tudo junto. Então tem alguns casos que são interessantes. E é interessante até na maneira de ver o mundo, né? Porque você vê eu vi coisas que eu não estava acostumado a ver. Porque a gente sempre teve sempre tive uma boa condução, graças a Deus. A gente sempre tive de tudo em casa. Então, não tinha esse contato com outras realidades tão fortes. Tinha na igreja, porque a gente sempre fez parte de igrejas em bairros mais pobres, né? Tinha um trabalho assistencial, né? Exatamente. Você lida com as pessoas. Porque hoje tem muita fama, né? Das igrejas de Ricão, são famosas, igreja de Alphaville, não sei o quê, mas a igreja brasileira de verdade está nas comunidades, está nos bairros, está falando com o pobre. O cristianismo ainda é a religião dos mais pobres no Brasil. Então a gente tinha esse contato, mas é um contato diferente que eu tive ali com a sociedade. Não na desgraça, né? Porque ali você tá meio que cobrindo a desgraça, né? Desculpa falar, né? Ali eu tive contato com a desgraça, né? E aí deixa eu te perguntar, dentro desse período, claro que cada um era uma história, mas teve algum assim que mais te chocou? Não, esse foi... Cara, então, teve uma vez eu fiz um homicídio, acho que foi um homicídio com o corpo ainda lá. Que foi até perto da casa da minha namorada no dia, a gente brinquei com. Mas enfim, o cara tentou roubar uma farmácia lá e aí... Reagiram, mataram ele. Entendi. E aí a gente chegou, o corpo tava lá ainda. Nem coberto. Estirado no chão, nem coberto. Dava pra ver tudo, porque a polícia tava ainda fazendo a perícia, né? Então, tava no chão ali, aberto o corpo, o sangue, você via tudo. Então, foi um caso que chocou um pouco. Mas foi um caso interessante também, que você vai descobrindo tudo, aí chega uma imagem de câmera, enfim. Foi... Apesar da desgraça, foi um caso bacana de fazer. Teve um que foi isso que minha mãe falou, que foi um senhor que morreu eletrocutado no mato. Certo. Faz estranho, né? Mas é porque tinha uma cerca elétrica que o cara provavelmente colocou pra separar o terreno dele, né? Ele encostou, tava fazendo a trilha que ele fazia todo dia, encostou sem querer na cerca, morreu eletrocutado. E a gente foi no meio do mato, assim,
ver onde ele tava e tal. Que aí a minha mãe até falou que eu cheguei um pouco arranhado, né? De galho e tal, essas coisas. E acho que os casos, assim, que me chamaram mais atenção. Tem uma história, mas são coisas mais bobas, né? Do dia a dia ali da área. Tipo, você chegar, você tá falando com o policial pra entender o caso, aí fala, o suspeito tem passagem, aí ele vai falar, ô fulano, você tem passagem por tráfico também, né? Aí falou, não, senhor, tráfico não, só assalto. Falando assim, não, essas coisas eu não mexo, não. Muito normal, né? Não, tráfico não dá também, já é demais, né? Só assalto. Esse tipo de coisa. Alguns mais tristes, tipo, a polícia foi fazer a abordagem na boca, e aí chegou um moleque lá pra comprar droga na hora e foi preso junto também. Entendi. E aí você vê essas realidades também. Esse tipo de coisa, acho que foi que... de gaiato, né? Exatamente. Interessante, cara. E tem outras coisas que você quer experimentar ainda no jornalismo, sei lá. Eu acho que tem umas coisas, eu vendo de fora, que são fascinantes, mas eu só quero, que eu acho interessante, por exemplo, uma vez eu tive uma palestra com o Caco Barcelos. Sim. Ele foi correspondente de guerra, né? E também faz reportagem investigativa, né? Duas coisas muito pesadas. Pesado, né? difícil. Algumas dessas outras coisas te fascinam? Um dia você gostaria de experimentar, né, experienciar? Eu ia te falar que eu gostaria de fazer tudo, mas correspondente de guerra certamente eu não gostaria de ser, porque aí é perigoso, né? É um risco muito grande. Mas, cara, de tudo, assim, que eu gostaria de fazer. O Caco, ele contou que o carro dele já foi metralhado. Caraca. Sei lá, no Iraque, uma coisa assim, e ficaram muito na mira de arma. Quando eu fui chamado para fazer ronda policial, a primeira história que meu pai contou de quando ele fez ronda foi quando ele presenciou um tiroteio. A primeira história, pra já tranquilizar, já pra né? te tranquilizar, né? E acontece muito, tem muito aí no YouTube, né? O cara tá lá e começa um tiroteio, o cara não sabe onde... Pô, imagina também ser repórter policial no Rio de Janeiro também. Deve ser dificílimo, cara. Deve ser bem complicado. Pô, o cara anda de colete lá, Sim, né? Por um lado, é tranquilo que ele vai ter sempre informação. Às vezes a gente sofria com informação, né? Falta de pauta. Lá eles têm sempre, né? Mas também sobra. acho que eu prefiro tem que não ter pauta. escolher qual que vai entrar, né? Às vezes a gente chegava no final da noite assim, pô, hoje foi ruim. Não, mas se pensar foi bom, né? Porque não teve nada, que não aconteceu nada. Porém, o fulano faz um assalto aí pra gerar então. uma pauta pra gente. Às vezes a gente brincava com o cinegrafista. Ô André, vai no meio da rua aí que o seu Valdemir te atropela pra gente fazer a pauta. Todo mundo que veio tranquilão, assim, todo mundo torcendo pra casos incríveis pra ele pegar casos terríveis. Todo mundo querendo casos terríveis pra ele. Mas eu gostaria de fazer de tudo. Depois que o Léo Batista morreu, eu fui ver um documentário dele no Globoplay. Né? E a história... Eu não sabia, cara. Eu sabia que ele era do esporte, mas eu não sabia que ele tinha feito tudo. 60 anos de carreira ele teve? Nossa. Acho que até mais, cara. Acho que até mais, que ele morreu com 90, né? Ele deve ter uns 70. E ativo até uns 80, né, no quase, né? Até o final da vida, praticamente, ele trabalhou. Porque ele gostava, né? Ele gostava de fazer. E algo muito inspirador, porque ele fazia de tudo, né, cara? Sim. Onde colocavam ele ia lá e fazia bem. Verdade. E era referência. Tem uns episódios legais que ele dormiu no estúdio. Sim. Era Olimpíada ou Copa, sei lá, né? Era muito bacana. Mas acho que de tudo eu gostaria de fazer. O que eu puder fazer, assim, eu vou fazer. Tem algum evento que um dia você gostaria, um evento que, sei lá, igual, por exemplo, você gosta de futebol, uma Copa do Mundo, eu acho que é a glória, né? Pô, imagina, a gente tem exemplos brasileiros aí que o cara cobriu 10 Copas. Sim, gostaria. Uma que seja já seria, né? Hoje a pessoa você cobrir mais um título nosso aí. Título pra começar, esse aí já tá bom, né? Um título do Palmeiras seria incrível. Eu gostaria de cobrir uma Copa, gostaria de cobrir uma Champions. A gente cobriu a seleção quando veio aqui, né? Já foi uma experiência pela bacana? Rádio. Cara, foi incrível. Foi até o que eu falei. Quando eu comecei na reportagem policial, na ronda policial, eu tava conversando lá com a Angélica sobre a profissão e tal, sobre como tinha chegado, fazendo amizade com o pessoal. E aí falei, eu comecei no jornalismo por causa do esporte, acho que hoje eu gosto mais do jornalismo do que do esporte, mais da comunicação do que do futebol.
E quando a gente cobriu a seleção foi muito disso, porque eu não tava animado que eu tava vendo o Neymar, o Vini Júnior, eu tava animado porque eu tava naquele ambiente ali, entendeu? Eu tava naquele ambiente de trabalho, porque eu tava vendo referências. Pô, fiquei amigo na época, né? Amigo, entre aspas, do Rodrigo Fragoso, que é repórter da TNT, era referência pra mim. Eu fui tirar uma foto com ele, falei... Tirar uma foto, perguntei, dá uma dica aí e tal, alguma coisa assim. E aí ele falou... Não, você tem que fazer networking, enfim. Mas o que me pegou foi que ele falou, não, e depois a gente continua se vendo aí. E a gente, se todos os dias daquela cobertura, a gente ficou junto. Eu, o Manfred e o Rodrigo Fragoso. Então, a gente até brinca, né? Porque ficou todo mundo do Mato Grosso junto naquela cobertura. Só a gente que ficou separado, né? Aí fica os perninhas lá. Mas é que a gente tava junto com os caras que eram referência, ali, né, cara? Na amizade, nas ideias. Então. E observando aqui o jeito dele também, realmente você tem esse perfil pra aquela galera, ESPN. Da galera que você bebeu da fonte, vendo, né? Eu cresci vendo ESPN, a TNT, o próprio Sport TV também. Outro dia o Galvão, ele conseguiu um feito assim, pra você ver como que é o nome, né? Porque... o tempo ele é implacável, né? O Galvão no final estava sendo muito criticado, que é natural, você envelhece, né, cara? Naquela vida de viajar o mundo inteiro e tal. E aí ele voltou, né? Tá na Band, né, agora. Sim. E num dos primeiros ele já juntou uma turma, assim, que eu falei assim, não, isso é só quem tem um nome como o Galvão pra juntar, assim, na primeira turma. E só cara polêmico. Eu falei, meu Deus, isso aqui é um barril de pólvora. É entretenimento puro, né? Tava o Luxemburgo, o Neto, o Leão, que eu já sei que já brigou com o Neto. Casagrande, que já brigou com o Neto. Eu falei, meu Deus. Com quem que o Neto não brigou, né? O Luxemburgo também é um cara polêmico. Eu falei, caramba. E ele conseguiu manter o ambiente, assim, ótimo. Mas, assim, a galera que ele juntou, assim, era um barril de pólvora, assim. Aí eu falei assim, né? Olha... E também muito no nome, né? Porque... Sim. Ele acho que consegue qualquer um, né, cara? O cara falar do Ayrton Senna, falou com Pelé, falou com nomes, Ronaldo, amigo desses caras, né? É muito absurdo. Quando eu assisti aquele programa, eu assisti o programa meio apreensível, mas eu gostei que ele conseguiu. Ele foi um maestro, assim, em deixar o clima leve. Eles falaram de coisas polêmicas sem... Não sei se você viu isso daí. Procura esse programa, pode assistir ele de... Não, eu vi esse vídeo. Pode assistir ele eles criticaram muito o momento da seleção brasileira e tal, mas foi um programa, assim, muito bacana, assim, tipo, eu falei, caramba, é o Galvão sendo o Galvão ali. Eu não vou mentir, teve uma época que eu enjoei de ver o Galvão nas transmissões, porque ele tava em tudo, né? Tava em tudo. Aí uma hora você fala, pô, ele tá na final da Copa do Brasil, tá na Libertadores, ele tá na Fórmula 1, ele tá da seleção, aí uma hora você enjoa. Tem alguns outros esportes que você acha legal também, fazer alguma cobertura? Cara, eu gosto muito de Fórmula 1. É legal, né, cara? Só que eu tô bem por fora agora. Eu tô acompanhando um pouco mais agora. Eu tenho muita vontade de cobrir Fórmula 1 como repórter, assim. Bacana. Porque, pô, igual a Mariana Becker, ela tá lá no meio da pista, né, cara? Ela antes também há uns 30 anos que eu vejo ela ali, hein, cara? Ela é diferente, cara. Ponto, outro dia ela tava falando com o Gabriel Bortoleto, ela podia fazer uma pergunta, aí o Bortoleto, não, faz mais uma, não sei, os caras gostam dela, né? Gostam dela. Ela criou uma amizade, né? Sim. O Hamilton adora ela. E é um ambiente que você não tem no futebol. Você não vai estar no meio do campo antes de uma partida pra falar com os caras. Ela tá no meio o repórter da Fórmula 1 tá no meio da pista. Ali no paddock. Logo ali, antes, né? da corrida, pra falar com os pilotos. Então, é uma experiência que eu acho que seria muito bacana, cara. Sei que você tá acompanhando. Cara, o Bortoleto, uma boa revelação, né? Para que ele chegou numa equipe... que era a pior equipe e que conseguindo um destaque na pior equipe. Sim. Não, ele tá correndo bem, consegue terminar as corridas, consegue correr. Um carro que quebra muito, instável, né? O carro é muito ruim, mas acho que ele tá fazendo um bom desempenho. Acho que dá pra ele ficar na Audi, porque ano que vem vira Audi, né? Audi. A Sauber. Aí acho que ele já vai poder se destacar um pouquinho mais. E acho que com uma grande chance até de ser promovido pra uma equipe melhor. Não sei se ele tá com o contrato totalmente fechado. Então, ano que vem eu acho que ele tem que ficar na Audi. Você acha? Eu acho que... Eu não tenho certeza se o contrato dele tá fechado pro ano que vem, mas acho que ano que vem ele fica na Audi. E aí é o caminho, né? A Audi investindo mais, ele sacando mais, acho que ele pode chegar em outra equipe, porque... Eu acho que ele tem perfil já pra abraçar uma Alpine. Então, ele venceu Fórmula 3 e Fórmula 2 de primeira, né? Quem fez isso no grid foi o Leclerc, Ferrari,
o George Russell, que tá na Mercedes. Acho que o Carlos Sainz, não tenho certeza, que tá na Williams agora, mas estava na Ferrari ano passado. Eu não tenho certeza se foi ele. Mas enfim, só os caras feras que conseguiram fazer o que ele fez nas categorias de base. Sim. Então acho que ele tem potencial também. E imagina também a pressão que é, né, cara? É difícil, cara. Ficou ainda mais tanto tempo sem brasileiro na Fórmula 1. Que é outra pressão. Você tem a questão do Senna. Você entra dentro de um carro, as pessoas não sabem, é legal, porque eu gosto sempre de humanizar, né? Tem 100 engenheiros trabalhando. Para quem não sabe, assiste, procura alguma coisa aí de bastidores da Fórmula 1. Tem uma sala com 100 engenheiros na frente de um computador só processando os dados do carro. Vendo se tá tudo certo, se vai quebrar, se não vai quebrar. Aí, sei lá, mais mecânico, sei lá, junta, dá umas 200 pessoas em cima para no trabalho final recai tudo sobre você. Então, e você tem que levar aquele carro até o final. E você também não pode quebrar, porque é muito dinheiro. Tem pilotos que, embora tenha todo o glamour da Fórmula 1, mas tem pilotos que estão, assim, em equipes que são uma verdadeira corda bamba, né? Tipo, sim. A Sauber mesmo era assim. Você pode ouvir histórias, eu gosto de ver bastante história. Você acompanha alguns canais de Fórmula 1, assim? De Fórmula 1 um pouco. Mas no Twitter, que eu acompanho, de vez em quando eu vejo alguma história. Mas pouco. Você procura Splash and Go, é bem bacana. Sim, já ouvi falar dele. Tem mas o Boteco F1, coisas. É bem bacana. Projeto Motor, é legal para dar uma contextualizada a nível histórico, assim, sabe? Em todos os níveis, desde curiosidades da Fórmula 1, né? Sim. Coisas até fatos históricos e tudo mais, é bem bacana. E eu tenho acompanhado a Fórmula 1, não tenho assistido uma corrida, só pelas redes sociais. Pelas redes sociais e pela repercussão que tem depois, né? Mas faz tempo que eu não tenho tempo. Nem sei, tá sendo transmitido em algum canal? Tá na Band. Tá na Band? Na Band, ao vivo. Eles transmitem tudo. A transmissão deles é muito boa. A cobertura deles é muito boa, né? Que eles fazem tudo. Os treinos, a sprint, a quali, a corrida, eles fazem tudo. Como que foi? Eu não acompanhei ultimamente. Como que tá a evolução do Hamilton na Ferrari? Mal. Tá mal? Tá mal. Nossa, tá mal. É uma expectativa enorme, né, cara? Cara, é estranho, porque você vê que ele tá triste, sabe? Ele não tá... não é que ele não tá afim, mas ele tá derrotado, tá com a cara de derrotado. E o Hamilton, ele tem essa particularidade, que acho que talvez por isso que o brasileiro gosta dele, que era a coisa meio do Senna também. Ele é transparente. Sim. Não é aqueles cara frio, né, que sempre chega com óculos escuros, lindo, com... né, o piloto de Fórmula 1, ele chega no carro como um astro, né? Ele é bem... Ele é o mais transparente. Sim. Você percebe se ele tá triste, se ele tá motivado, se ele tá desmotivado. Mas ele... É que o carro tá ruim, né, cara? Aí dá uma desanimada. Mas agora, na última corrida, ele terminou em P4, terminou em quarto. Sim. E aí ele pegou, assim, uma né? responsa de tentar tirar a Ferrari de um período aí, né? Então, ano passado a Ferrari foi bem, né? Que a Ferrari disputou até o final do campeonato o título de construtores. Sim. A expectativa, agora tem o Hamilton, vamos pro título, né? Mas não... E o Leclerc, mas aí não tá indo ainda não. Bacana, mas é uma parada que você tem vontade de trabalhar um dia, se puder. Seria muito bacana. Uma experiênciazinha lá, que seja de uns 2 meses lá. Seria muito interessante. Legal. Mas que é pelo ambiente, né, cara? Eu acho muito, muito da hora essa coisa do repórter estar lá no meio da pista, com os carros, os pilotos todos em volta. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que no caso tanto de Fórmula 1 ou de você ir para uma competição fora do mundo, é uma overdose de informações. Sim. É a cultura local, é a imersão que você faz local ali, sei lá, para você levantar histórias, né? Porque tem os caras que vão, né, para uma transmissão, que vão ali só para fazer o campo. E também tem uns outros repórteres muito legais que eles passam muito contexto. Trazem o ambiente, né? Igual alguns setoristas fazem e tudo mais. Então é uma imersão, uma overdose assim, de muita coisa que eu acho que também na Fórmula 1 acontece. Eu acho que deve ser uma experiência muito rica, né, cara? Algo que meu pai sempre disse é que o repórter de campo, ele tá lá para falar o que só ele tá vendo. Ele tá lá para falar o que tá vendo no campo, o que ele tá vendo na arquibancada. Então, o repórter do campo não é o cara que vai entrar para dar estatística do jogo. Sim. Se ele tá fazendo isso, tá errado. É o factual, né? Exatamente. Fulano tá trocando a chuteira ali, ó. Ele foi pra fora ali. Acho que na questão do setorista, né, principalmente nos campeonatos internacionais,
você tem isso, né? É o cara que também traz o contexto local pro jogo, né? Que conta essa história, porque é ele que tá vivendo ali, né? Eu vi um cara muito fera. Quem que foi, mano? Não sei se foi o Kleber Machado, que é um fera também, ou se foi o Theo José falando do Galvão. O Galvão, ele antes de começar o jogo, ou ele começava a história. Sim. Fulano que vem pressionado, não sei o que, porque ele tá no país natal dele, não sei o que. Porque é isso, né, cara? Não é que tem 11 caras contra 11 caras ali pra fazer um gol. Você tem toda uma história, todo um contexto que transforma as coisas na partida, né? Então, eu acredito muito que o que muda, o que faz diferença no esporte de alto nível é o mental, é o psicológico. Sim. Porque se for pra uma NBA, no basquete, por exemplo, quem entra lá é porque é muito bom. Os caras que entram lá, todos sabem fazer as coisas. Mas tem uns que tem mais personalidade. Você já pegou de campo pra fazer ali? Fulano vai substituir ali, não sei o quê. Já fiz. E é legal? Já fiz na rádio. Cara, muito bacana. É o que, nas transmissões, é o que eu mais gosto de fazer. Ah, bacana. Porque você tá no ambiente, você tá vivendo o jogo ali, né? E é muito interessante. E aí eu sempre tento fazer isso que meu pai falou, né? Que o cara que tá ali no campo, ele não tá ali pra comentar o jogo, ele tá ali pra ver o que tá... falar o que tá acontecendo. Então, às vezes até o narrador chama, às vezes pra comentar, aí eu tento comenta, dando risada, não, mas aí o treinador tá assim, e aí o tá muito o zagueiro reclamou, o goleiro tá brigando com a zaga, é isso que o cara que tá ali tem que fazer, né? Eu acho que é muito bacana. Como que o repórter de campo, ele tem um time certinho, porque ele chama, né, quando tem um fato ali pra ele, né? Então... Você sabe, tem que ter um feeling ali pra... Você vai sentindo como tá o jogo, né? Então, sei lá, se tá no ataque, você não vai chamar no meio do ataque. Mas aí a bola tá no meio de campo, o time tá trocando passe. E ainda mesmo assim, se tá fora do ataque, você tem que ficar de olho, porque a jogada pode progredir, você tem que... Exatamente. Tem que ser direto. Você não pode enrolar muito, você não pode ficar... Principalmente no rádio, né? Na TV até vai, porque o cara tá vendo. Tá vendo. Mas no rádio você não pode enrolar muito. E aí é isso. Ou logo depois da jogada, aí você chama, aí você fala, pô, teve a jogada tal, aí o atacante errou e o treinador ficou bravo aqui, falou isso. Você vai chamando, vai pegando esses times, né? Ou às vezes no VAR, pô, já teve caso de tá o lance analisando no VAR, e eu já sabia que não ia ser pênalti, porque a bandeirinha falou pro jogador, não vai ser pênalti, eles não vão dar. Mas você porque pode ela falar tava isso ouvindo, na transmissão? né? Posso, aí eu chamo o cara e falo. Entendi. Entendeu? Eu chamo. Não vai ser pênalti. A bandeirinha que já falou porque ela tá ouvindo os caras, né? Mas aí eu não falo, não vai ser pênalti. A bandeirinha falou que não vai, porque pode mudar. Mas é porque ela tá ouvindo mesmo o rádio do árbitro e ela já tem essa sensação, né? De que os caras não vão dar porque pegou na barriga, sei lá. Sim. Aí tem esse tipo de coisa. E aí você vai chamando ali na hora. Mas é muito bacana você ver os caras ali de perto. Quando o Palmeiras veio da última vez, tava Hendrick e Estevão ainda. Eles tinham a minha idade, né? Que massa. Pô, e aí eu vi o Hendrick com a minha idade, só que ele é um cavalo, cara. Aí eu falei, como é que esse cara a perna do cara é do tamanho da minha cabeça, né? Pô. A perna do cara é do tamanho da minha cabeça. Aí você fica... O Gustavo Gomes e o Murilo falou, 2 caras grandes, que ele derrubava os 2. Sim, ele é muito forte, ser cara. Baixinho, né? Sim, prega no chão. Cara, ele deu uma trombada assim, bem na minha frente, num zagueiro maior que ele, e ganhou, e não sentiu nada, sabe? Você fica, como ele faz isso? Com 16 anos ele tava? Agora tá com 17, porque acho que o Estevão tava com 16. Ah, sim. Aí acho que ele tava com 17. Foi pra sair já, né? Foi na temporada que ele saiu. Despedida ali, né? E aí você vê, é muito, muito absurdo. Mas acho que o jogo mais bacana que eu fiz no campo foi uma derrota do Cuiabá, infelizmente. Mas foi um 3-0 Atlético Mineiro, porque o Scarpa tava chegando no Galo, tava jogando muito. Eu acho que eu tava na arena esse dia assistindo esse jogo. E eu era muito fã do Scarpa no Palmeiras. Né? Marcou. E no Palmeiras ele sempre tentava fazer um gol de falta por baixo da barreira. Ele tinha feito num jogo treino uma vez, mas no jogo oficial ele nunca fez. E nesse dia ele fez. E foi no gol que eu tava. Eu tava atrás do gol e eu vi. E aí depois do jogo eu ainda consegui entrevistar ele na zona mista e falar, que no Palmeiras sempre tentava e tal, agora deu certo, qual a sensação? Aí foi um dia que me marcou bastante por ser fã do cara, né? E você consegue, por ser fã, esconder a euforia e ser técnico ali na hora? Você fica meio eufórico, né? A gente tenta. Ou tipo assim, igual você falou, trabalhando na transmissão do jogo do Palmeiras. Sim, mas dá pra esconder, dá
dá pra separar ali no momento o trabalho do sentimento, do fã e tal. Era difícil, por exemplo, quando o Cuiabá tava caindo, mas você ainda conseguia, né? Sim. Você deixava, porque, principalmente na zona mista, os caras estavam muito bravos. E aí, o cara já tá bravo, deixa ele falar, deixa ele fazer. Eu entendo o lado do jornalista, mas eu acho muito inconveniente pro jogador ele dar entrevista. É inconveniente, mas é necessário também, né, cara? Porque o torcedor precisa. Eu não ia dar desculpa, eu não ia ser um cara legal com jornalista. Eu não seria, mano. Eu também não sei se eu seria, Eu ia dar talvez aquela entrevista num momento descontraído, assim, uma exclusiva, não, mas já, assim... Já teve caso de, tipo... Ia ser estrela. Eu só ia ser antissocial, ia me chamar de estrela, né? Já teve caso de chamar o jogador e ele falar, pô, eu de novo, porque sempre ele que tá falando, e no momento ruim, né? Mas tem os caras, porque tem que falar, né? A torcida precisa saber o que tá deve ser bom entrevistar uns caras que sempre soltam umas pérolas, tipo o Daverson, assim, Marinho. Era legal, o Daverson, só que o Daverson, ele era seletivo. Então, normalmente, ele dava entrevista, sabe o Orgulho Dourado? Sim. Então, normalmente ele dava entrevista pro Matheus, porque o Matheus tinha uma boa relação com ele. Isso é a galera fala que o Matheus é puxa-saco, que ele fica... que ele é muito amiguinho dos jogadores. Mas a galera critica ele nesse sentido, mas é um baita mérito. Porque aí os jogadores, quando querem falar, vão falar com ele. Porque tem uma boa relação com igual ele já. Na Band tem o Fernandinho Fernandes. Os outros contam tudo pra ele, mano. Exatamente. O pessoal confia nele. Mas assim também ele solta com muito... Com certeza ele sabe mais do que ele fala. Sim. Você percebe que tem muito cuidado, por isso que confiam nele. Assim que você vai criando a credibilidade ali, né? E a galera fala que o Matheus é puxa-saco, mas não é que ele é puxa-saco. Ele tem uma boa relação com os caras. E aí isso favorece o trabalho dele, né? Isso ajuda ele no trabalho também. Exatamente, eu concordo com isso aí. E nessa história eu lembro que seu pai uma vez contou que ele transmitiu um jogo com o nome dos jogadores invertidos. Você já cometeu alguma falha, alguma coisa assim? Cara, nesse sentido não. Não nesse sentido, mas já errou uma notícia? Assim não. Cara, já cometeu uma gafe? Já cometi, mas nada muito absurdo, né? Sempre algo nada bobo. Que vire um meme, né? Às vezes eu confundo... Quando o time tem escudo parecido, eu confundo. Então eu sempre confundi o Atlético Paranaense com o Atlético Goianiense. Certo. Eu sei qual é qual, só que aí eu penso no escudo e sai, entendeu? Aí outro dia a gente tá fazendo Chapecoense Cuiabá, eu chamei a Chapecoense de Goiás, porque é verde, aí na minha cabeça eu confundi, entendeu? Mas é só esse tipo de gafe que a gente acaba cometendo. Nada que... né? Mas nada muito absurdo, não. O Galvão, esses dias eu vi uma história do Galvão, ele contou parecida também com a que o seu pai cometeu, só que dele era nos anos 70, a informação era mais difícil ainda, e com a pequena responsabilidade de ser uma Copa do Mundo. Sim. Ele inverteu. Pouca coisa. Ele inverteu, só que detalhe, ele tava passando a escalação de outro jogo, não era nem invertido. Ele tava com a escalação do jogo ali. Aí ele falou assim, cara, eu fico imaginando o cara que tava meio tomado, né? Tomando umas, de repente eu falei, começou um jogo e terminou no outro. Isso pode ser comum, porque normalmente a gente não pega um papel pra cada jogo, você tem um caderninho, né? Sim. Aí se você abre na página errada, já era. Você vai trazer a escalação errada, às vezes você nem percebe, né? E outra, o repórter de campo ali, você faz todo um levantamento ali, sei lá. Sim. Como que tá o momento do atleta, quantos cartões ele tem, isso aí a produção te passa ou você que vai atrás? Não, isso é a gente que faz. Depende do veículo, né? Na Globo, por exemplo, eu sei que tem, não sei se pros repórteres, né? Mas pro narrador chega, ele tem todo um briefing, toda uma estatística, mas é porque é um veículo muito grande, né? Aí os caras têm uma equipe só pra isso. Então, tudo bem checado, tudo bem. Se erram a informação, o cara aperta o botão e fala, não é isso, é isso. Mas aí é porque é muito grande, né? Tudo bem facilitado, né? Porque o cara tem que administrar apresentando muita informação, né? Ele tem que se preocupar com o mínimo de coisas externas. Mas mesmo quando ele já tem, na maioria dos casos, os caras profissionais mesmo, eles vão atrás antes, né? Eles fazem a própria pesquisa. Então a gente tem que fazer também, a própria pesquisa. Eu sou de anotar pouco, eu não me dou muito bem com anotação. Mas eu guardo bem as coisas. Então, se eu pesquisar ali antes, eu vou saber. Certo. Pra gente ir pro nosso... Como que tá o nosso tempo aí? Eu tô de olho aqui, ó, a chefona aqui, ó. Já tá apertado o tempo? Bom que você já tem uma diretora, né, praticamente, né? Eu vou falando aqui, não tem problema. Sim. Não. Como que tá o nosso tempo, Vini? Tá. Dessas... A gente tava nesses partes finais, assim, de coisas que você pensa em
em realizar ainda? Tem mais alguma coisa assim que você vê no futuro você fazendo? Ou na apresentação, ou como repórter, ou também como redação também, né? Porque o jornalismo é muito além daquilo que o pessoal tá vendo na frente da tela, né? Sim. Cara, quando... Diretor, alguma coisa dessas te fascina que um dia você fala assim, não, um dia eu quero experimentar isso, tem alguma... Há pouco tempo eu pensava mais nisso. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero cobrir a final da Libertadores, eu quero cobrir tal coisa. Mas hoje eu acho que eu só vou vivendo e Legal. O que vai acontecendo, eu vou fazendo. Vou fazendo sempre o melhor que eu posso, porque eu sei que vai acontecer. Mas tem uma coisa que eu quero fazer, que é apresentar um Globo Esporte. Ah, pô, legal, hein, cara? Isso eu quero fazer. Isso é uma vontade que eu tenho. Por conta do Thiago Leifert, porque eu gosto muito do Thiago Leifert, eu queria fazer isso. Tem agora o Fred, que veio da internet, está apresentando em São Paulo. E o programa dele é muito bom, cara. É absurdo de bom. Acho que o Globo Esporte deveria ser aquilo em todos os estados, só que também tem que ter quem faça, né? Não é tão simples. Porque ali é legal que o Fred, a gente já tem uma identificação com ele pela internet, né? Aí você pega assim, por exemplo, regional, põe um cara que ninguém se identifica pra ser legalzinho, não desce fácil. Mas até isso, quando eu vejo o programa dele, por exemplo, eu não tô indo ver pra ver o que aconteceu no Palmeiras, o que aconteceu no Corinthians, eu não ligo muito, mas eu fico prestando atenção em como ele faz as coisas. E tem coisas sutis que você vai fazendo, e aí você se aproxima com o público, desde a trilha sonora, que ele pegou uma trilha sonora já que ele muito próximo do que ele usava na internet, aí você comunica com o jovem mais fácil, até o enquadramento. Então você vê que o Globo Esporte São Paulo hoje é um enquadramento muito mais próximo, a câmera não fica no tripé. Tá mais intimista, né? Exatamente. E ele fala baixinho, né? Ele fala... Agora deixa eu perguntar, tranquilo. Claro que a gente já, por ser consumidores do produto, quando ele era produtor de conteúdo, né? A gente já gosta dele. Sim. Mas eu não sei a parte técnica. Como que você tá vendo ele tecnicamente? Porque eu não sei se ele tinha formação jornalística, ele tinha? Tem. Tem? Já é formado. Cara, eu acho espetacular o trabalho dele. Porque essa linguagem foi ele que trouxe, né? Ele que ajudou a trazer, ele que vai fazendo. Então esse lance, parece simples, né? Mas o câmera segurar a câmera, porque traz aquele lance da internet. Ele aproveita muito bem o estúdio, então ele usa o telão na hora que tem que usar. Porque o estúdio do Globo Esporte São Paulo, a galera fala, é fácil, porque não faz isso em todos os estados? Mas não são todos os estados que tem a estrutura que os caras têm, né? O estúdio deles é enorme, ele sabe aproveitar o estúdio. Essa é uma conversa que eu tenho com meu pai muito também, às vezes quando a gente tá vendo TV. Tipo, você tem um estúdio, você tem que aproveitar o estúdio que você tem. Você tem que aproveitar as coisas que você tem. Às vezes, o cara que tá ali, ele fica muito engessado num lugar, ele não aproveita as outras áreas do estúdio, ele não aproveita os outros artifícios que ele tem a favor dele ali. E eu já vi também uns casos que o cara tenta suprir uma demanda de vamos fazer parecido com o Thiago Leifert. E fica forçado, né? Então, por exemplo, vamos fazer isso aqui em Cuiabá, por exemplo, né? Tem que achar também alguém que consiga fazer isso de uma maneira natural, né? Senão fica... E não pode ser igual, né? Tem que ser ainda... Tem que ter identidade própria. Sim. Porque também o que vai funcionar lá não vai funcionar 100% igual aqui, né? Porque você não vai pôr a mesma trilha de lá aqui. Porque você tem uma diferença, uma contexto diferente. Né? As matérias são diferentes. Tem matéria que você tem que passar. Aqui, lá é um pouco mais livre nesse sentido. E tem muito mais pauta também, né? Exatamente, você tem que trazer pautas nacionais, né? Lá o cara pode só falar de São Paulo, ele pode só falar de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Aqui não, aqui você tem que falar de mais gente, aqui você tem que falar dos times daqui, quando tem que falar, né? Porque muitas vezes a galera reclama com a gente na rádio. Que vocês não falam do misto, que vocês não falam do operário. A gente fala, mas não tem o que falar, não tem. Não tá gerando muita coisa relevante, eles não dão nada pra gente falar. Então às vezes você tem que falar daqui, você tem que falar dos times de São Paulo, mas tem que falar do Rio também, porque tem torcida, então tem todas essas coisas. Mas eu acho o programa dele espetacular, a maneira que ele usa o estúdio, a maneira que ele se comporta com a câmera, gera uma proximidade com o cara que tá vendo, né? Então é um programa muito mais natural de assistir. Bacana, mano. Pra quem quiser conhecer, quem não conhece ainda, fala na rádio, sintoniza lá o número pra ouvir vocês logo mais, né? Logo mais, daqui a pouco, 5h30, começa o Fala Capital. Agora são... Rapaz, agora você me pegou, são
4 não, né? Hora certa. São 3h35. Ainda estamos com uma pouquinho mais, né? Que o relógio tá um pouquinho assim, 36, 37. Trabalho na Capital, na 101.9, Rádio Capital FM 101.9, apresentando Fala Capital, de segunda a sexta, das 5h30 às 6h30. E logo em seguida tem o Capital Futebol Clube, que eu comento também, das 6h30 às 7h30. Então, das 5h30 às 7h30, eu tô no ar lá na Rádio Capital 101.9. Esses conteúdos também eles são vinculados depois no YouTube, alguma coisa? Tem no YouTube, ao vivo no YouTube. E, bem lembrado, no YouTube do Capital Notícia, a gente transmite ao vivo. Tanto Fala Capital, quanto Capital Futebol Clube, quanto como Jornal da Capital também. Com meu pai é tudo transmitido ao vivo no YouTube e fica salvo lá, se você quiser assistir depois também. Bacana. E a sua rede social? Instagram é Davi_Navarro7. Cara, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Conseguimos trocar uma ideia bacana. Gostei, com certeza. Foi bacana. Oi? Nem deu pra falar de tudo, Da igreja, da música, tinha mais coisa pra falar. Não, então peraí, não finalizamos. Vamos falar, porque o papo vai para tantas coisas. Por exemplo, eu, depois daquelas 2h30 com o Anderson, eu percebi que eu tenho muitas outras coisas para perguntar para ele. Mas é legal que é bom que a gente tenha a chefona aqui que não deixa passar lembrar, nada. Né? Tem o trabalho também que me parece que você também está herdando, assim, seguindo o caminho do seu pai também. Na igreja, né? Sim. Eu cresci dentro da igreja, na igreja evangélica, né? Igreja cristã. E meu pai é pastor. Sim. Há muitos anos, foi pastor no Sal da Terra, saiu, a gente está com um ministério independente agora. E aí foi natural, né? Foi algo que foi acontecendo também, por ter essas características comunicativas e tal. Foi de pregar, de falar na igreja. Sempre falei. Acho que a igreja é um polo de desenvolvimento muito grande, assim, para os jovens. Então, a igreja te dá a oportunidade de se desenvolver na fala, te dá a oportunidade de se desenvolver na música, entre muitas outras coisas, né? Sem dizer espiritualmente, né? Não, sem contar espiritualmente, né? Sem contar o mais importante. Sem dúvida. Então, sempre tive essa relação, foi muito natural. Sempre estive na igreja, né? Sim. O que me prendeu por muito tempo foi um episódio, uma vez meu pai foi pregar numa igreja, nem lembro onde era, mas tinha um cara com a perna quebrada, meu pai orou pelo cara e Deus curou o cara. No dia seguinte a perna dele tava inteira. Não sei se tem explicação científica para isso, se não tem, mas enfim, esse foi um episódio que sempre me pegou muito. E quando a gente lê João, a gente entende, o Evangelho de João, a gente entende que os milagres que Cristo fazia era para mostrar que ele era Deus, eram para a glória de Deus, para mostrar quem ele era. Não só em João, em Atos também, quando a gente vê que a primeira igreja ali tinham muitos milagres que eram para fortalecer a fé daquela igreja. E foi isso que aconteceu comigo também nesse período, quando eu era criança. E é claro, quando você vai ficando mais velho, você entende mais a lógica por trás da fé, né? É claro que tem muita coisa que não dá para entender dentro da fé. Não dá pra você entender como sobre-humanas, né? Exatamente. Não dá pra você entender como o cara levanta a mão e abre um mar, né? Não tem como você entender isso. Mas... eu acho que é a busca por entender que leva a gente a crescer e evoluir, né? O porquê dessas coisas. Mas eu acho que a fé é muito lógica, cara. É muito difícil você ter uma série de coincidências que existem pra gente existir, entendeu? Então, você tem que ter o Sol... tem que estar uma distância certa da Terra, que tem que estar uma distância certa da Lua, e aí você tem que ter as células certas, a combinação para gerar o oxigênio, a atmosfera. Exatamente, cara. Eu acho que é tudo muito complexo para ser coincidência. É verdade. E tem até a questão moral que C.S. Lewis fala no livro do Cristianismo Puro e Simples, né? Eu vou trazer de um jeito básico, porque é uma argumentação muito mais complexa, que até eu não tenho o domínio, né? Mas existe um senso de justiça no mundo, né? Se a gente pega a maioria das culturas, tem um senso comum do que é certo e errado, com uma diferença aqui, outra diferença ali. Mas onde você for no mundo, você vai entender que é errado matar, você vai entender que é errado roubar, você vai entender que é errado adulterar, nas suas mais complexas diferenças, nas suas individualidades, mas existem esses princípios básicos no mundo. E se existe uma justiça, ela não pode ser humana, porque o que é justo também pode não ser justo para você, né?
Justiça divina, né? Exatamente. Tem que ter algo transcendental, algo maior para definir essa justiça. E C.S. Lewis diz que quando ele vai estudar as religiões, ele entende que quem define essa justiça tem que ser o Deus cristão, porque ele é o mais justo, né? Dentro do que se propõe em cada religião. Ele é o Deus que tem esse cara, ele é quem tem esse caráter de justiça, quem tem esse caráter separado do mal, de fato. Então, até nessa questão filosófica, acho que é muito lógica a existência de Deus. Você se aprofundou bem também, né, nessa questão. Você tem essa... Eu gosto, eu também estudei no colégio adventista, né? Um colégio cristão. As pessoas têm algumas... bastante, né? Sim, as pessoas têm algumas críticas aos adventistas, né? Tem algumas coisas realmente no macro que são estranhas, mas quando a gente traz nas individualidades, é a mesma coisa. E é para uma direção a mesma, mas às vezes por caminhos um pouquinho diferentes, sim, né? E, tive professores muito bons de religião, pastores que me ajudaram muito também no colégio adventista, além da educação em casa, né? Porque a educação em casa foi óbvio que me traria para isso. Sempre me trouxe para isso. E é ela foi que faz por causa da diferença. educação em casa que eu estudei no colégio adventista. E já tinha isso de casa, e os pastores no colégio me ajudaram a ter um sentimento de me aprofundar mais, de estudar mais, de compreender mais e de entender mais. E junto com a igreja, que onde eu já tinha as oportunidades, eu tive ainda mais oportunidades de me desenvolver nessas áreas também na escola. Então acho que a educação que eu tive em casa andou muito junto com a educação que eu tive na escola. Eu agradeço muito meus pais por isso, porque eles me colocaram num lugar que ampliaria a educação que eles já me davam em casa. E acho que isso tudo me ajudou a desenvolver. Então hoje eu prego lá na igreja quase toda semana. Eu ia te perguntar isso. Mais uma coisa que você herdou também ali, você também tá no púlpito ali também, tá fazendo a sua... Sim, graças a Deus. Legal, graças à misericórdia de Deus. Quase toda semana, nas quartas-feiras, eu tô lá pregando. Que legal, cara. Já... E o pai também deve estar doido com isso daí. E toco também, faço. Caramba, tem tempo também pra fazer tudo isso daí, cara. Tem lá que arrumar, né? No José Carlos Guimarães? No José Carlos Guimarães, na Avenida dos Bandeirantes. É casa... É naquela principal? Eu sempre confundo a casa e a quadra. Se é 5 e 3, mas qual é a casa e qual é a quadra? A casa é 5, quadra 3, né? Casa 5, quadra 3. Quais os dias mesmo? Quarta das 7h30, começa às 7h30 o culto, e domingo às 7 da noite. 7h30, os dois à noite, né? Quarta-feira, 7h30 da noite, domingo às 7 da noite, com exceção do segundo domingo do mês, que aí é o domingo de ceia, a gente faz de manhã, às 9 da manhã. Sempre. O domingo é às 7, né? O domingo é às 7 da noite. Eu moro lá perto, um dia desse eu vou dar um pulo lá. Aparece lá. Eu dou um alô pra vocês antes. Aparece lá, você tá muito bem-vindo. E, que legal, cara. Já é uma liderança, assim, já muito jovem, né? Ter essa vontade, assim, essa segurança, né, também. E eu acho que também essa veia jornalística, ela ajuda muito, porque o jornalista, ele é um grande curioso, né? Então eu acho que os porquês, entender, eu acho que leva você a se aprofundar nessa questão da Bíblia e a questão espiritual, né? E acho que isso aí só enriquece, né? Porque às vezes quando a gente tá dentro da igreja, a gente sabe as coisas, a gente entende, mas não busca se aprofundar e saber... Fica meio que por osmose, né? Tipo assim, eu tenho certeza que tem muitas pessoas muito boas, que às vezes acham que só de estar já tá, mas às vezes não pode ter esse comodismo. Às vezes você até segue, você até faz as coisas certinho, mas como eu estou num ambiente de debate sempre, no jornalismo, onde tem muitas ideias diferentes, onde fluem muitas ideias diferentes, se eu não me aprofundar, em algum momento vai vir um questionamento que vai me quebrar, entendeu? Você tem esse compromisso em estar embasado, né? Exatamente. Eu preciso estar embasado, eu preciso entender de fato para que minha fé não se fragilize num momento que ela for confrontada, né? Sim. Eu sei que você já tem muita desenvoltura, já dá para ver, já tá pregando e tá à frente de um programa ao vivo, né? Sem querer te colocar em alguma fria, mas você gostaria de mandar então pra gente finalizar
pregar alguma coisa, dizer alguma coisa positiva pra gente finalizar. Eu já vou me despedir aqui. Sim. E a gente vai terminar com a sua mensagem, pode ser? Pode Não ser. Tô te colocando na fria? Não, tá tranquilo. Que bom, então tô falando com o cara certo aqui. Então beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo muito rico. Mais uma vez, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Foi legal pra caramba. Eu acho que, eu ainda não tinha falado com um mais jovem assim. Foi uma das conversas mais ricas que eu tive aqui. Muito obrigado. Obrigado à família, que tem sido muito bacana comigo também. E você que acompanhou a gente, né? Ó, a gente merece um like, não merece, cara? Ah, com certeza. Tem que deixar. Pô, e não custa nada, Não né, custa velho? nada, você só Não vai mexer o seu custa dedinho, nada, cara. Mas pra nós é uma baita de uma força. Você tá nas redes sociais, você sabe a importância, né? Sim. É importante porque ajuda a divulgar o trabalho, né? O YouTube entende que a galera tá gostando, ele vai entregando pra mais gente. Se você viu um corte, vê tudo, dá uma parada pra ouvir o podcast inteiro, coloca pra ouvir no carro, que ajuda também, né? A retenção. Dá essa força pra gente aí. Às vezes põe lá, dá um play, deixa lá, vai tomar banho, mas pra gente já é uma força enorme. Exatamente. Deixa eu só... Pode finalizando, só vou pegar o texto aqui, que eu sou ruim de decorar onde estão. Eu sei que tem, eu sei o que tá escrito, mas por segurança... Mas pra decorar onde tá que é o problema, cara. Sem problema. Eu vou fazendo aqui meus finalmentes aqui. Quero agradecer você que acho que mais de uma hora e meia, Vini, mais ou menos, acompanhou a gente até aqui. Agradeço a sua presença e comenta lá se você tem uma história bacana, se você quer sugerir uma pauta, ajudar que a gente melhore, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. E fiquem agora com o Davi Navarro aqui mandando uma mensagem para vocês. É isso, agradecer mais uma vez, Murilo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você nesse momento. Em João 16:33, Jesus diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A gente acredita que desde que Adão e Eva pecaram, a gente vive numa condição pecaminosa, numa condição em que a gente se volta para o pecado. E o pecado não é uma simples regra de faça ou não faça, de pode ou não pode. Mas a gente entende também que o pecado é tudo aquilo que prejudica a minha experiência de vida e prejudica a experiência de vida do próximo. Portanto, é ruim viver no pecado porque vai prejudicar a minha experiência. Mas dando esse contexto, porque a gente acredita que todas as coisas ruins que estão no mundo foram trazidas pelos pecados. Que toda a aflição, que toda a dor, que toda a desumanidade que existe no mundo foi trazida por essa condição do pecado, foi trazida por nós mesmos, foi trazida pelo próprio ser humano. Martinho Lutero dizia que o bem que ele faz vem de Deus, mas o mal que ele faz vem dele mesmo, não com essas palavras exatas, mas nesse sentido. Então, a gente entende que toda essa dor está aqui por causa do pecado. Sabendo disso, Deus, o único que poderia nos julgar por nosso pecado, o único que poderia nos condenar e que pode nos condenar pelo nosso pecado, pelas nossas falhas e pelo que a gente fez com o mundo que ele criou, enviou Jesus Cristo, seu Filho e também o próprio Deus, para passar pelas mesmas dificuldades que a gente passou, para passar pelas mesmas dores que a gente passou, para ser pobre, para enfrentar a pobreza que a gente enfrenta, e para passar por uma dor que muitos de nós nunca vão enfrentar com seu sacrifício na cruz. Jesus Cristo morreu para que você possa se livrar do pecado. Jesus Cristo morreu para que você possa ser lavado do pecado e para que toda a dor que você sente possa acabar. Então ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, porque ele se sacrificou numa cruz para tirar todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas e todos os nossos problemas. Ele se sacrificou numa cruz porque um dia este mundo falho em que a gente vive, este mundo de dor que a gente vive, vai acabar e vai se transformar num mundo de alegria e num mundo de paz ao lado dele. Então, se você vive um momento difícil agora, se você vive por um momento de aflição, por um momento de dor, por um momento de dificuldade, eu te convido a olhar para esse Cristo que é misericordioso. Se você acha que não tem mais saída, se você acha que não tem mais jeito, se você acha que não pode sair da condição que você está agora, uma condição que você quer sair, mas que você não consegue, eu te convido a
olhar para esse Cristo que é misericordioso e não liga para os erros que você já cometeu, mas está preocupado na sua vontade de se livrar desses erros. Está preocupado na sua vontade de deixar essa dor de lado e experimentar a alegria e a paz que só Ele pode fornecer. Então, mesmo com esse Cristo, você terá aflições nesse mundo. Mesmo com esse Cristo, você terá dor nesse mundo. Mas é só nele que você encontra paz e alegria completas. E é só nele que, quando esse mundo acabar, a dor e o sofrimento também acabarão. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Se você vive alguma dificuldade, se você sente que não pode sair da situação em que você está preso agora, eu te convido a olhar para esse Cristo, porque Ele pode te tirar.